Salve, salve, rapaziada! Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Friends and Family. Hoje, em estrutura nova, estamos de casa nova. Estou acompanhado ao meu lado do nosso amigo de sempre. Novo também. Novo mais ou menos. Vocês já estão acostumando, né? Com a sua Novo carinha de aqui. novinho, que eu sou novinho. Ah, tá. Não, vou ter que interromper. Já vai ter que Não tem interromper. como, velho. Pelo amor de Deus. O cara tá com 70 anos de profissão. Rodou sem óleo, né? Rodou sem Que óleo. isso, velho. Ó, antes da gente começar aí, né, esta balbúrdia, que eu vou desfilar português aqui hoje. Vai, hoje tá Antes da gastando. gente começar essa balbúrdia aqui, eu já vou soltar o agradecimento em especial a Canolu por apoiar esse episódio, mais um episódio. A Canolu, quem não conhece, é a marca lá do Rio de Janeiro que faz roupas do tamanho 36 até o 66, ou seja, eles atingem uma gama aí de portes físicos variados. Você que tá no shape, que não tá no shape, que tá grande, tá pequeno, enfim, pode garantir peças da Canolu sem problema nenhum. Lógico que vocês estão vendo a faixinha aqui embaixo que diz um pouco mais. Eles são lá do Rio de Janeiro e se vocês quiserem conhecer melhor os produtos dos caras, o link vai estar na descrição aqui do episódio, o site para você entrar e conferir todos os produtos. Tem coleção recente lá de outono, eu já mostrei algumas coisas no meu Instagram, inclusive. Sejam felizes e o preço, ó, baratinho demais. Certo? Certo, Caio? Mandou o papo, é certíssimo. Então tá bom, por favor, pode seguir. Bom, hoje eu estou Lá aqui vem. com... Eu poderia fazer uma brincadeira, vocês sabem. É uma pessoa que eu não gosto, mas eu não vou fazer isso. Eu tô aqui com uma pessoa que eu admiro muito. É um convidado especial, o Thiago Borges. Nunca veio aqui, é a primeira vez, não é? Primeira vez. Primeira vez. Tive que eu vir aqui pra poder convidar o cara, porque ninguém gosta dele. Exatamente. Depois o cara fala que não gosta de mim. Daí Isso é a verdade. gente, né? Mas tá é ligado? isso. Então, o Thiago Borges, se apresenta aí, Thiago Borges. Inclusive, eu pra galera. tive que desmarcar meu treino Olha aí. Pokémon pra vir. Porque o meu horário é... Aliás, tá um treino- Eu monstro, preciso hein? deixar claro Meu que treino é exatamente nesse horário. Eu desmarquei pra vir aqui, então... Que honra. o Thiago é um grande fanfarrão, né? Essa aqui é a real. E ele mandou isso pra mim, ele falou, putz, eu tenho treino. Aí eu falei, treino? Aí ele falou, de Pokémon. Eu falei, mano, ele tá me zoando, não é possível que ele tá falando a verdade. Que isso? É verdade, é verdade. Inclusive, eu já me apresentei? Acho Não, que já, né? não. Sou o Thiago Não. Borges, criador de conteúdo, é isso aí também. É isso aí me segue lá no também. Instagram que você vai descobrir o que eu faço. É isso aí também, foi maravilhoso. Já é bom que a gente já economizou um tempão aqui, Exato, exato. Só me fala um bagulho antes da gente começar, né, a destrinchar. É recente esse seu Então, hobby do Pokémon. Sim, é recente e eu tô levando extremamente a sério. Eu chamei de hobby, mas perdão, já tá? não é mais hobby, né? Já tá Não, quase não é mais produção. hobby. E eu, de fato, eu tenho um treinador. Sério? Aham. Caralho. É Equipe Rocket? Não, mas inclusive vai sair a coleção da Equipe Rocket Foi muito bom em pra breve. caralho isso. Tive que brincar, Muito em ué. breve. E o meu objetivo é fazer o ciclo do Mundial ano que vem. Meu ciclo Caralho. começa Quantos agora... Quantos países vão? É. Então, não é, não tem vaga por país, assim, Aham. tá ligado? Precisa fazer o número de pontos. Não, então me pra explica melhor o que classificar. é o ciclo do Mundial. Eu pensei que você ia, tipo, em Então, vários países Então, pra... tem o Mundial, né? No fim da temporada dos campeonatos, tem o campeonato mundial, que você precisa somar, sei lá, quantos pontos para poder ir pro Mundial. O ciclo do ano que vem começa em setembro ou agosto, se eu não estou enganado. É segundo semestre. Aham. Pra quem não sabe, eu não sei a ordem dos meses, então a partir do segundo semestre começa, eu não sei o mês. Exatamente. Dislexia? É a primavera. Eu não sei a ordem dos meses. Ele tá Caralho. acostumado a ver drop de tênis, que na primavera, não sei o quê. exato. Ele tá acostumado com isso. Então já tô treinando, né? Mas a ideia é fazer o ciclo do Mundial para ir pro Mundial ano que vem. E Tá, onde agora que é? sem zoeira, sem Onde que é? zoeira Ano nenhuma que vem mesmo. vai ser em Anaheim. Caralho, da hora. Sem zoeira nenhuma. Tipo assim, você tem competência pra isso? Eu não tô querendo desmerecer com você, mas eu tô dizendo assim, não existem outras pessoas que são tipo, foda pra Tem cacete. muita Tá gente louco que já aí, é né? muito melhor É, do não, que não é eu. nem Tem muita zoeira. gente que é muito melhor do que eu já. Mas não é uma parada impossível de conseguir. É difícil, obviamente, ir pro Mundial. E Mas são não duas é barreiras. impossível. O jogador e as cartas que tem, é isso? Ó, Cara, fala aí, eu não. vou trazer um paralelo pra você Tá. ver como é. Assim, cada um tem o seu deck, né? Mas a diferença do cara que joga muito bem pro cara que é médio, pro cara que é ruim, é o quanto que ele consegue se virar quando o seu deck não vem as cartas que você precisa. Mas o seu deck é uma coisa que você tem que comprar. de Você fato. compra as cartas. Você E compra as aí cartas. tem gente que joga bem, pode jogar bem, mas não tem cartas muito boas. Não, é isso? não. Meio que o meta do deck, né? Os decks que são os mais fortes. Essa é a parada que é legal do Pokémon, que é diferente de outros jogos, tipo Magic. Por exemplo. Você não precisa ter um deck caro. O deck caro, ele não é bom. Aham. Eu posso ter um deck
igual ao seu e os valores do deck serem completamente diferentes. Porque Ele tem não uma é bom, carta... ele não necessariamente é bom, né? É porque, assim, tem a carta que ela faz, vamos supor, uma carta de item. É uma Pokébola. Não existe a carta Pokébola, mas só pra vocês entenderem. Tem a versão da Pokébola regular, que custa 30 centavos. Tem a versão da Pokébola cartinha, que é dourada, que custa R$100. Entendi. Elas fazem exatamente a mesma coisa. É colecionável. Então eu posso usar no meu deck a de 20 centavos ou a de R$100. Entendi. Os dois, no campeonato, vão fazer a mesma coisa com aquela carta. Então, assim, eu posso montar um deck de R$300 e você pode montar exatamente o mesmo deck com as mesmas cartas, só que na versão cara, por 1.000. Entendi. Só que lá, no Só dia, muda não muda nada. Uhum. Os caras chamam de pimpar o deck, né? Pimpar Tem as right? cartinhas... exato. Keep my right. Tem as cartinhas que Keep são my mais raras, diferentes, a ilustração é mais da hora. Essas porra. Entendi. Mas no fim das contas, a cartinha, o que ela faz a mesma coisa, sendo cara ou barata. Tá ligado? Eu posso apostar aqui Ok. o quanto você quiser que o deck do Thiago Não É hypado. é pimpado. Não é Não 100%. Eu mas aposto Não que apostaria vocês não, não quiserem. apostaria não. mas tem não as é cartas 100%. caras. Ele não é 100%. Dá uma subidinha no boné aí, boa. Ele não é 100% hypado, mas em algum momento vai ser. Porque tem algumas cartas que meio que aparecem em todos os decks, né? Aí essas cartas eu tô comprando Pode crer. as mais balas. tá Fala ligado? que você ia Bom, falar. vamos lá. Fazendo um paralelo rapidão antes da gente começar só, né, o nosso papo. Uma vez eu enfrentei, eu tinha o hábito de jogar campeonato de FIFA. Gostava de jogar FIFA pra Pô, da caramba. hora demais. E uma vez eu tive o azar barra sorte de pegar o campeão brasileiro, o atual campeão brasileiro. Aí é dureza. Foda, mas enfrentável, mano. Exato. Eu meti gol no cara, eu apresentei um desafio. Só que eu acho que quando teve uma... Eu saí na frente, meti tipo um gol lá, tal, fiz 1x0, aí ficou 2x1. Você começou a... Não, você foi começou a 2x1. sair com a bola. 2x1 e tal. Aí acho que assim ele falou assim: vou acabar com essa porra aqui, acabar com essa brincadeira. Aí, mano, ele me humilhou, fez gol de bicicleta, o cara jogava muito. Que a grande parada Mas, é que tipo, o cara dá pra que tá enfrentar. acostumado a jogar mais tempo, ele sofre menos em situações difíceis. Isso. Tipo, se eu tô no... Que nem tô jogando os campeonatos aí. Se eu tô meio atrás, ou se eu vi que eu fiz uma jogada errada, eu já fico, Se mano, desespera. puta que pariu, fiz errado. Já entro numa espiral de, tipo, fiz merda. Já entra na pressão, né? O cara que tá acostumado a jogar há muito tempo, se, sei lá, não veio as cartas que ele precisava, ou fez uma jogada errada, ele fala, beleza. Desenrola, dá pra eu sair vou daqui, desenrolar. tá ligado? Eu Foda-se. consigo sair daqui. Aham. Essa é a diferença do cara que joga muito pra um cara que tá começando. Mas eu tenho evoluído bastante, assim, tipo... Da hora. Eu consigo sentir que eu estou melhorando. Ainda tô longe, assim, de ser um dos melhores, Mas mas... começou agora, né, mano? Faz bem pouco tempo. Boa. Bem pouco Ô, vamos, E aí, já? vamos falar aí. Vamos parar de falar de Pokémon. Vamos parar O Thiago de não... falar. Conclave? Ele não se explicou. Conclave ainda não, calma, a gente vai chegar Ele lá. não se No explicou. bate-bola que eu vou perguntar seus favoritos. Ele não se apresentou, ele não fala de Pokémon. Tipo, Eu falo sobre Aí ele não se moda, apresentou, aí ele chegou aqui falando de Cara, ele Pokémon. fala e- sobre o que vier, né? A ideia Eu aqui é sou- justamente... Ele é um grande blogueiro, né? Eu sou multitalentos, né? Tá Multifacetado. certo, tá certo. Mas o meu conteúdo principal é tênis e moda. moda. Então, aproveitando que o conteúdo principal é tênis, me joga aí primeiro, como é que começou essa... Não de criar conteúdo, mas por que você começou a gostar dessa... De tênis? Ah, vai ter que falar isso de imbecilidade novo, aí? sinto muito. Cara, porque eu comecei a jogar basquete. Perfeito, igual eu. Quando eu era moleque, eu tinha, sei lá, uns 13, 14. Acho que Começou tarde. porque acho que quando eu fiquei mais alto, assim, de fato, tá ligado? Que o resto da galera, assim, eu era muito mais alto. Primeiro colegial, assim, acho que foi isso. Te botava pra jogar de pivô também. De oitava a primeiro colegial, assim. Mano, na época não, porque não tinha. Era meio uma patetada ali jogando Foi basquete. Né? complexo com isso. Daí eu comecei a jogar, eu vi que eu era um pouco melhor do que os caras que jogavam ali comigo, daí eu fui jogar no Corinthians. E aí eu meio que comecei a ver tênis pra jogar, né? Daí eu meio que você começa a entrar nesse mundo, assim. As informações eram bem escassas na época, mas eu lembro que o primeiro tênis, assim, que me chamou muita atenção foi o NetNet, né? O Easy NetNet. Sim. Eu lembro do post anunciando na Maze Augusta. Não consegui comprar na época, mas foi ali que eu comecei a me interessar de fato. Daí, quando eu entrei na faculdade, eu joguei basquete pela faculdade. Aí eu comecei a viajar para fora, as primeiras vezes na minha vida, assim, foi nessa época. E aí meio que eu comprava um tênis de basquete para jogar. E aí eu fui descobrindo esse mundo, né? Foi mergulhando cada vez mais fundo nessa... Foi longe. Daí eu fui Começou na fila loucura, do... jogou legal. A primeira fila que eu fui foi a do Turtle Dove.
Easy. O Easy 50. Turtle Dove. E eu lembro que eu fui com 2 amigos meus. Você conhece o Godoy? Você conhece o Godoy, não conhece? Gabriel Godoy? Eu conheço de você. nome. Hype Jesus. Ah, sei. Eu fui com ele. Tá foda, eu não sei o nome do cara e conheço ele como Hype de É, puta que pariu. isso. E tinha, não sei se ainda tem na Oscar Freire 2 lojas da Adidas. Antes era uma normal e a Originals. Não tem. Não acho que tem mais, né? Tem uma só. Daí a gente chegou na fila, era, sei lá, 6 da manhã do sábado, na normal, e não tinha ninguém. E ele começou a falar: brasileiro é tudo burro, bagulho vale não sei quantos milhões de dólares lá fora e não tem ninguém. Eu falei, mano, eu acho que não é aqui. Daí ele falou, você é outro burro. Tá vendo que é lógico Adidas, que é porra? aqui. Eu falei, mano, já que não tem ninguém aqui, vamos na outra só Essa pra época ver. tinha só pra dar um Nike ainda, né? Você confere. quer ir na Nike pra comprar É, lá? aí a gente foi, já Lotado. tava uma filona, Às né? 6 horas da manhã já tá Não, louco. mas a gente conseguiu entrar. Eram, sei lá, 80 lugares, 100 lugares. Não sei, a gente foi tipo 70. Assim. Ainda Ele é ficou o- bem. Que na época era par pra caramba, velho. Não. E era o chegou muita gente segundo Easy, depois. ainda realmente, a galera realmente não conhecia Ah, muito. Ele falou e ele, beleza, foi legal ter falado. Mas realmente a galera não conhecia, não sabia muito bem o que era Easy. Lançou o chocolate 750 e depois já foi o Não, Turtle não, Dove. foi o 750 OG, Isso o era- cinza, É, e depois o Turtle Dove. Turtle Dove, isso. Então ele foi o segundo. Depois teve o Parity Black, eu acho. Nossa, eu jurava que era o chocolate que tinha sido o primeiro. O chocolate Não. foi o último. É. O último 750. Porque teve um que é igual ao chocolate, só que a sola é Glow in the Dark. Aham. E E depois esse teve é... o chocolate. Pode Caralho. crer. E, E ele conseguiu comprar. Que na bom, fila. né? Ele foi sorteado. Você não foi pra comprar? Não, eu fui pra comprar, Ah, mas tá. eu não fui sorteado. Ah, tá. Porque era sorteio. E teve um 44, se eu não me engano, quem pegou foi o Perrone. Que é um grande amigo meu Os que me mesmos- vendeu o Jasper. As mesmas Pode pessoas crer. de sempre. Ele que me vendeu o Jasper depois de uns anos. E Eu essa ainda agora, a pergunta que eu tenho agora, eu realmente não sei a resposta, tá? Sim, manda. Porque você falou, não, ele já falou várias vezes essa história do porquê que ele jogava Ah, porque basquete, qualquer lugar tá? que você vai num podcast... Sempre você vão te vai- perguntar não, isso, sempre né? perguntar. Mas é pra contextualizar, Não, né? tá certo, aqui, tá aqui a certo. gente tem profissionalismo, então Não, a gente claro. estrutura. Não, que A gente às tem vezes as nosso pessoas não querido- conhecem A ele. gente tem nosso querido Gustavo também pra estruturar um roteiro, Sim, né? Aqui sim. tem profissionalismo, E tem né? uma outra Tem. parada, né? Que legal você desmerecer o meu, porque Não, sim, o mas Gustavo pode- É que eu tenho que Pode levar, eu tô desmerecer. levando o cara. O Pode roteiro desmerecer. quem fez foi Não, eu, O cara ele não sabe fazer estruturou. uma abertura direito. Tô levando Eu fiz o cast. roteiro pra te Você entrevistar. tá aqui ele na fez frente a da câmera, eu tô estrutura. levando o moço que tá aqui atrás, fora. O cara não sabe falar na frente do microfone e ele quer levar crédito, tá ligado? Pelo roteiro, não por falar. O cara, Eu mano, quero- simplesmente não sabe falar no microfone. Não vou- o cara não vou tá no causar. podcast, tá ligado? Não vou Pelo causar amor com de o meu Deus. novo parceiro de É. bancada ainda. Mas aí a outra pergunta que eu realmente não sei a resposta é quando que você começou a criar conteúdo sobre isso? Tipo, há quanto tempo já? Lembra? Boa pergunta, mano. Eu lembro que logo depois, assim, sei lá, 2016, que o Turtle Dove foi 2014, né? Uhum. 13, 15, sei lá. Acho que foi Foi nessa foi faixa etária de 16, idade acho. aí. Essa faixa etária de idade. Foi 16, acho que Um ano depois eu 16. comecei a... Se o seu problema é com meses, esse eu com anos, assim, foi em tal ano. Esquece, não sei. Uns poucos meses depois, um ano depois, eu comecei a escrever na Sneaker Cult. Aí eu fui escrevendo lá, e aí, sei lá, acho que 2018 eu comecei a fazer algumas coisas pro meu próprio Instagram, assim. De postar uns pequenos reviews, look principalmente. E aí eu criei meu canal no YouTube meio que junto, assim. Uhum. Então a parada começou meio 18, 19. E aí 2020 foi quando eu levei a sério mesmo, porque eu fui morar no Chile. Era pra eu morar lá Pô, 6 mas meses. nessa época você já fazia bastante conteúdo já. Na Tipo, época do Chile, você já se fazia você levou bastante. sério a partir do Chile, tava bem antes. Já tava com bastante seguidores, já tinha relevância como criador de conteúdo. Já era referência. né? Já. Mas eu acho que eu comecei por aí, acho que foi 18. Acho que eu devo ter começado 18, mas 2020 foi o ano que eu falei, tipo, vou me dedicar 100% a isso. Porque eu fui morar no Chile e, em teoria, eu ia morar lá 6 meses. Daí eu falei, bom, como eu vou ficar 6 meses lá, sem trabalhar, né? Porque eu fui pra lá pra estudar, porque eu fazia faculdade de moda, inclusive, aqui do lado, na Embi. Eu falei, bom, vou tentar fazer isso daqui dar certo de verdade, tá ligado? Vou tentar virar isso daqui. Então eu foquei 100% nisso. Só que daí eu tive que voltar do Chile em 2 meses, porque começou a tal da pandemia. Um negocinho. Só que quando eu voltei, eu falei, mano, eu já falei que eu ia Agora virar vai. essa Mas parada, eu vou fazer, então eu vou virar um nerd. Na época eu postava um vídeo por semana no YouTube, comecei a postar 3, comecei a postar conteúdo no Instagram todos os dias,
Comecei a fazer live na Twitch todos os dias. Eu lembro das Melhor lives. época da vida. Foi meu Mano, auge. quando O ele auge da minha fazia- carreira foi... Quando ele Prime- fazia Prime react TV. de campeonato de corrida de bolinha de gude, foi Pra descobrir meu o talento, ápice. velho. Eu era um ótimo narrador de corridas de bolinha de gude. Ótimo, assim. melhor Ótimo. Prime TV, né? Você parou com a Twitch por conta de algum motivo específico? Cara, eu parei com a Twitch, basicamente porque a Twitch fez todo mundo parar. Porque ela tinha uma monetização que era boa. Eu ganhava mais ou menos $1 por sub. Mais ou menos, assim, arredondando, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas era tipo isso. Foi essa monetização por um bom tempo, e aí quando eles mudaram a regra, o valor, em vez de ser $1, era tipo 20 centavos. Nossa. Aí meio que não compensava, tá ligado? A conta meio que não batia, porque assim, E você fica muito tempo lá. era né? muito tempo. Eu amo fazer live. Eu acho incrível fazer live. Continuaria fazendo live o resto da minha vida. É muito maneiro. Só que você deixa de fazer muitas coisas, né? Tipo, Se fosse rentável, você só fazia live. eu fazia à noite. Então eu deixava de ver minha namorada. Eu deixava Deixava de dormir com ela. de sair com meus amigos. Eu deixava de ir em alguns eventos. Porque era o horário da live, era um compromisso e era uma parada rentável também. Sim. Só que daí começou a tipo, pô, eu tô ganhando 10 centavos aqui Cortou pra... 80% do que você Tá ligado? Daí minha conta não batia. Daí eu meio que fui obrigado a parar, tá ligado? Porque não fazia muito sentido, assim. Tanto é Sim. que, mano, uma galera que era rato de fazer live em Twitch migrou pro YouTube, né? Uma galera, mano. Exato. Mas Porque no mesmo YouTube assim, tem não é outras rentável o ferramentas. suficiente, cara. Não, até que no YouTube tem outras ferramentas, né? Tipo, É tem porque- Superchat, Sim, sim. tem várias coisas que você pode fazer lá. E aí a grande parada foi que a Twitch meio que... Quem já era grande ficou maior ainda, Sim. Tipo, Casé. Porque aí já outras pessoas pararam de fazer. ganhou esse público e essa galera, num geral, tinha um contrato diferente também, É. né? Então eles já não ganhavam o que eu ganhava. Quando era É. normal, eles já não ganhavam o que eu ganhava. Aí quando mudou, Piorou. caiu um pouco pra eles, mas mesmo assim ainda valia a pena, porque eles subiu a aumentaram o quantidade de público. pessoas. Tá. Eu queria aproveitar isso e meio que engatar duas perguntas. Primeiro, quando você começou ali, você falou, eu vou Uhum. fazer isso acontecer. Você começou a pensar em uma estrutura que fosse rentável. Não. E não passou a ser rentável. E outra coisa também, então, você acha que hoje, uma pessoa começar agora, você acha que consegue rentabilizar mais fácil, mais difícil, mesma dificuldade? Como que você, tipo assim, as pessoas, você indicaria, pô, começa que vale a pena. Boa tipo, pergunta. seja lá onde for. Eu vou elaborar a primeira. Agora, porque eu agora eu vou elevar. Boa pergunta, hein? Boa pergunta. Obrigado, Não obrigado. tava no Não foi o roteiro e boa Gustavo, não foi o pergunta. Gustavo. Boa pergunta. Cara, eu só falei, vou fazer e vamos ver no que vai dar. Assim, eu não estruturei, eu não pensei, tipo, formatos de vídeo. Mano, não fiz, até porque eu não faço isso até hoje. Eu só fui fazendo as paradas meio no freestyle e, tipo, isso daqui deu certo, a galera gostou. Vou repetir, talvez. E fui fazendo e foi acontecendo, tá ligado? Acertei, certo. Acho que hoje é mais fácil, entre aspas, assim. Primeiro porque... Mais fácil criar o conteúdo ou mais fácil rentabilizar esse conteúdo? Os dois. É. Eu acho que é mais fácil, entre aspas. Primeiro porque esse caminho já existe, Já né? tá mais consolidado. Já tem, assim, Se você quiser seguir um roteiro de como viralizar, como não sei o que, existe. Quais os conteúdos que dão certo, você vai lá e já olha. existe. É. Quer dizer que você vai criar uma base de fãs, de fato, de pessoas que realmente gostam de você? Acho que não. Isso eu acho que é mais lento. É mais possível. Mas acho- Não, mas é acho mais que- Mas lento. eu acho que a galera que vai por esse caminho de De fazer não a inovar, de não fazer o de seu... saber o Receitinha, roteiro né? da Também receita de acho. bolo, eu acho que ele vai conseguir fazer publicidade, acho que ele vai ter um alcance grande, ele vai ter muito seguidor, mas acho que ele não vai ter um público fiel. Vai ser um bom trabalho. Né? Vai ser, tipo, 9 a 6, tá eu ligado? sinto que pessoas que seguem essa linha de trabalho, elas vão fechar publicidade com marcas e não sei o quê, mas vamos supor, se ela quiser criar Um evento. um evento, ou não precisa nem ser... Hipoteticamente. digamos que- vamos, um evento de venda, assim, falar. Mas trazendo mais para o nosso universo aqui. Quero criar uma marca de roupa. Eu acho que vai cair naquele papo de lá atrás, que, sei lá, tinha umas blogueiras gigantescas que criavam uma marca de roupa e vendia 5 camisetas. Sim. É. aham. Eu acho que cai um pouco nisso, porque o cara não necessariamente gosta da pessoa, ele gosta daquele entretenimento Sim, ali, sim, que sim. é o que tá em alta. Mas aí ele pode trocar de canal rapidão, né? Exatamente, ele não é fiel. Então, assim, eu acho que hoje dá pra você sair do 0 a 1 milhão, tá ligado? Aham. Criar conteúdo, ficar famoso, fechar publicidade, fazer um dinheiro.
Mas eu acho que ao mesmo tempo, se você seguir essa fórmula exata, entre aspas, para fazer a parada, eu acho que é mais difícil você ter um público que realmente goste de você. Eu E o prazo concordo de validade é mais muito, curto, né? mas eu concordo Eu muito. acho que é mais curto também. É, Eu acho que é mais concordo, curto também. por incrível que pareça, eu concordo 100% com o que você Como, mano, 90% das coisas. E, ó, uma parada que você falou aí, do porquê que você começou a criar conteúdo, aí você contou a história do Yeezy e tal, né? Aham. De quando você foi. Aí, mano, parando pra pensar nos últimos anos, nós aqui mais velhos, Dinossauros né, nesse rolê, da dinossauros internet e do dos rolê. tênis. O que você vê que mudou nesses últimos tempos, cara? E aí, lógico, do seu ponto de vista, mas pensando aqui, colocando alguns parâmetros. Tipo, o público mudou, as marcas mudou muito a estratégia. O que você vê de principal mudança Ah, de mais de mercado? no nosso lá cenário? lado Não, de do mercado? Acho que cenário mudou como um muita todo. coisa, né, Mudou mano? coisa pra caralho, mas o mudou que você muita destacaria como principal? Eu acho que o TikTok foi uma grande revolução para esse mercado, assim. Vocês estão super adaptados a ele, só pra eu saber? Não. Cara, O conteúdo que eu consumo no TikTok é campeonato de minigolf. Mano, eu não consumo Não, eu TikTok, consumo eu acho foda, campeonato velho. de mini... Eu tenho, inclusive, um cara lá que eu torço pra ele nos Pique, hein? campeonatinhos que eu Gosto. gosto. Mas e aí, o TikTok mudou muito a dinâmica. Ele expandiu muito, assim. Eu acho que por mais que tivesse já muitas pessoas criando conteúdo no Instagram, né? Sobre isso, sites, enfim. Tinha bastante conteúdo no Instagram. Eu sinto que ele não alcançava tantas pessoas. Olhando pra trás, assim. Na época, eu achava que a gente alcançava muita gente. sim. Agora, olhando na retrospectiva da Globo, eu acho que o TikTok, de fato, mostrou que existe esse rolê no Brasil. Eu acho que a gente falava pra, entre aspas, Nicho. ninguém, tá ligado? Nicho bem- Era um bagulho muito restrito, assim. Por mais que já tivesse eventos que fossem, sei lá, 5 mil pessoas num dia no evento, que, pô, é muita gente. Eu acho que o TikTok, ele democratizou isso um pouco mais. Ele mostrou para muitas pessoas que existe esse cenário. E aí a coisa cresceu, principalmente aqui no Brasil, de uma forma que é muito diferente dos Estados Unidos, porque lá a cultura do tênis ela é muito ligada ao esporte, ao Michael Jordan. Então existe uma relação de eu gosto disso porque eu gosto do atleta, eu cresci querendo isso e agora eu posso ter, e isso foi passando de geração para geração. Aqui cresceu de um bagulho de é legal ter porque é caro, é legal ter porque ninguém tem. Isso é uma fórmula muito fácil de ser quebrada, né? Assim como o cara que cria conteúdo, ele cresce do nada, ele não vai ter uma base, de fato, de pessoas que gostam daquilo. É uma parada mais passageira. Então, aqui eu acho que as coisas cresceram ao contrário. Todo mundo quis, e aí essa galera, algumas pessoas dessa galera, se educaram, entre aspas, de... Pô, existe uma cultura por trás, existe um porquê, vou me interessar mais a fundo sobre isso. Não foi o contrário, tá ligado? Meio que a base da pirâmide foi é legal ter, e assim, ninguém ligava porque é legal ter, e aí isso é muito fácil de perder a essência, tá ligado? Então acho que isso que mudou muito. Real. Porque na época que a gente começou ali a criar conteúdo, talvez, eu acho que a galera tinha mais esse interesse de saber os porquês das coisas e era uma coisa mais sólida. Acho que hoje não é tão sólido, e aí ficou tudo muito caro, falsificação, enfim, A bilhões banalização do conteúdo acho que também faz parte. Banalização de conteúdo, milhões de fatores que deixaram tudo isso muito frágil, né? Quando vocês falam em banalização, É isso, apareceu o TikTok e você fazer o conteúdo de tipo... o conteúdo que já era raso ficou ainda mais raso. Exato, você ter que fazer um conteúdo que você demoraria 15 minutos pra ser breve pra falar, você tem que falar em 40 segundos. E assim, E não falar sobre aquilo, né? vamos Isso é supor foda. hoje, o que dá certo em questão de, sei lá, vestuário? É camiseta boxe e calça bag. Então, mano, todo o resto, tirando isso, é horrível pra internet. Então, quem vai criar conteúdo vai falar sobre isso. Então, vai influenciar as pessoas a usarem só isso. E aí, meio que todo o resto não presta. A grande E aí, a merda parada disso... não cresce, né? Não Sim. cria gosto pessoal, não desenvolve para outros caminhos. A pessoa acha que só aquilo é bom. Então, tudo isso influencia para ficar uma coisa mais rasa e mudar muito o mercado. Porque, vamos supor, falando de calça bag, é o que está em alta. O que as marcas brasileiras vão fazer se é isso que vende? Calça bem. Ela vai arriscar fazer uma calça diferente? Difícil. Ninguém Uma marca quer- que está começando Ninguém quer tomar preju, né? é difícil.
E aí, se você quiser comprar alguma coisa diferente, não tem. Então, eu ia falar, se pá, isso aí vira um ciclo vicioso que ele Total. influencia tudo. Ó, Tipo, a criação de conteúdo, ela não é autêntica, porque o cara só vai querer falar do que dá exato, certo. exato. A marca se torna influenciada Não. por isso. Ela vai querer fazer só o que, entre aspas, vende. Uhum. Ou seja, Exatamente. ninguém E é aí, autêntico mais, e né? aí vira isso, né? Polêmica. Tem uma coisa que eu ninguém acho que é autêntico interessante, mais. pelo menos, que da parte boa disso, é que eu tava conversando ontem sobre isso, que a gente veio falar sobre tênis, o tênis ele se tornou popular, ele se tornou inacessível e as pessoas começaram a ampliar as possibilidades com roupas. Uhum. Então, hoje as pessoas estão querendo saber mais de moda porque os tênis se tornaram inacessíveis e banalizados. Então, as pessoas estão mais interessadas por modas, o que é bem legal, no final das contas, interessante, porque interessante. é legal os tênis, mas você tá pertencendo mais à moda é mais legal porque é toda uma comunicação, é toda uma aceitação. Então, estar presente mais na moda, isso é legal. Tipo, e eu acho que o tênis teve um papel muito importante Teve, no com Brasil. certeza. Foi ele que pra- teve o pontapé nisso. Exatamente, pra mostrar. Existe Ele foi a streetwear. porta de entrada. É, pra isso tudo chama isso. sneaker, Ah. ele faz parte de um universo streetwear e isso é legal. E as pessoas estão conhecendo mais agora. A gente falou sobre isso no primeiro episódio que a gente gravou, que foi o primeiro episódio que foi pro ar, né? Que é o nosso episódio juntos. Que hoje a galera não coloca mais o tênis como ponto de referência na hora de montar o look, né? Que fala. Tipo, principalmente as pessoas mais jovens. Porque antes era, tipo, os velhos, que nem, entre aspas, né? Começa Que nem pelo nós. tênis. Começa pelo tênis e o cara tem, tipo... Pra cada tênis ele tem um tipo de roupa ou uma roupa específica. Por isso que ele tinha tênis pra caralho. Agora os mais jovens querem o quê? Um tênis que funcione pra vários looks Exato, diferentes, exato, tá ligado? Então acho que É. fecha o ciclo que Eu a gente lembro que quando eu conversou. comecei a com criar ele- conteúdo... Vai até com o que você falou. Ele comprou porque é bonito, porque é legal. Não porque tem história, não É. porque tem qualidade. Não porque sabe usar. Não porque sabe usar. Ah, isso aqui vai servir com aquela minha calça lá que eu tenho em casa, então vou comprar, Mas beleza. eu recebo muita pergunta de tipo, comprei tal tênis, não sei como uso. Acho isso bizarro. E é exatamente por Não isso, que ele sei como comprou usar. porque, mano, falaram que é maneiro, tá Então, ligado? isso é foda. Não necessariamente porque o cara acha Gostou. maneiro. E eu lembro quando eu comecei a criar conteúdo, uma das perguntas que eu mais recebia era: você começa a se vestir pelo tênis ou pela roupa? Porque era isso, tipo, é o tênis, tá ligado? O tênis resolve o look. E aos poucos isso foi mudando. O que eu acho interessante, porque eu enxergo a moda como uma expressão sua. De como você se expressa para o mundo. É. Qual mensagem você quer passar para o mundo? Assim, eu não ligo pra moda. Eu me visto de qualquer forma. Ok, mas você tá passando alguma mensagem com isso. Essa é Aham. verdade. Por mais que você não queira passar essa mensagem, Eu demorei pra perceber isso, mas é você verdade. está passando uma Para mensagem. Você querendo ou não. Então, moda, pra mim, é importante por isso. Porque você passa... Alguma coisa você tá expressando ao vestir aquela roupa. E eu não tô falando que você precisa vestir alguma coisa cara. Sim. Quando você se veste, você tem alguma intenção, tá ligado? Uhum. E eu acho que esse é o grande legal da moda. Você transmitir alguma coisa, alguma sensação pra quem tá te olhando na rua. Tá ligado? Aham. Eu Bom. queria falar um pouco mais sobre moda, mas o Luiz já... Não, fala aí. segue o roteiro aí, porque a gente vai abordar isso, eu não queria... Vai, passar Eu vai. queria abordar um assunto antes de Conclave? começar. Não é o conclave, mas é um assunto assim que tá rodeando todo mundo, e eu acho que vocês querem falar sobre isso também, que é a treta da Liz Macedo, da mãe dela, influenciadora jovem. Mas eu Não pensando faço assim, ideia quem do é que Liz seja Macedo? isso. Eu deveria saber, ele tá falando sério. Não, já Que que você isso? veio com os Quem Eu é? não sei Nem também, eu sei que tem quem muita é. gente falando Já- sobre já- isso, eu mas não é faço uma influenciadora mirim Peraí, aí. vou ter que Não sei dar nem um- se é mirim, mas sei lá, a mãe dela tretou com a mãe de alguém. Pelo E amor uma, de Deus, e uma cara. das filhas namora o filho do Luciano Huck. Parece que tem uma treta. Quando Pesado. você... É. quando eu achei que você não me surpreender, você me surpreendeu. Mas falar em surpreender, eu quero pegar um negócio aqui. É presente? É um presente. Caralho! É um presente. Não tava sabendo, não. O momento chegou! Ah, puta merda! O momento chegou! Caralho! Fazem. Olha, eu achei, achei que a gente... Aqui, Ó, estamos usando uma É, câmera, a hora não, que nem você achei, nem falou- a hora que sabia. você Deixa eu trazer mais falou, pra cá, não vai fazer usar, mais eu alto. tentei falar pra ele assim, vai sim. Porra, eu não sabia. Pra quem não sabe, esse tênis aqui lançou faz Uns... uns 6 anos. e eu dei pro Caio pra ele fazer uma pequena, mano, uma mínima customização. Era passar um bagulho no tênis. Era passar um algodão no tênis. Faz Tá ligado? Era 6 isso. anos e meio, né, que tá... E o cara, depois de 6 anos e meio,
me entregou o tênis, Eu então tô- eu vou fazer o unboxing Deixa eu aqui falar, pra eu tô vocês. com medo de abrir e o E tênis tá- tá Dá zoado uma de tanto merda. tempo que ele ficou Mofado, fechado na né? caixa, tá ligado? Não, mas se tiver, é até bom, porque eu ganho um dinheiro, Faz né? assim, Você vai ó, ter antes que me da- pagar. Vamos fazer um unboxing. Ah, vai lá, vamos ver ali, ó, na câmera, hein? Olha lá, olha lá. Ah, tá bom. Aí, ó. Tá vamos bom, ver se mofado. Não tá- zoa, não zoa. Mas não tirou tudo, né? É, não saiu tudo. Não, é muito difícil saiu tirar tudo isso o aí, quê? né? Ó, mas ficou Não tô bom, hein? zoando aqui, Não, né? era pra deixar Eu sei, eu sei. semibrilho É só a pra parte ter uma preta. crítica. Ficou Mas bom, é hein? isso, era pra tirar o brilho aqui, ó, dessa parte preta. E ele demorou 6 anos pra fazer isso. Foi, mas ficou muito bem feito por isso. Não sei. Eu, todos depois eu os vou dias, analisar. É, todos os dias, Ó, eu vendo desenvolvi uma assim, tinta. de primeiro impacto, Não, e... resultado aparentemente bom. Se alguém quiser comprar, inclusive, tá bom. Vai vender o force. Já vou vender. Pô, ficou bom. Tamanho- Deixa eu ver. Mas é isso. Deixa eu ver. 13. Eu, 13. pra ser bem Tamanho sincero, eu já não tava mais querendo devolver, porque faz parte da nossa história, né? Então eu já não tava mais querendo devolver. Faz parte, Belo né? Miguel, hein? Cara, Mas- essa é forte, hein? Sabe o que acontece? Nos últimos 2 anos, eu juro pra você, eu devo ter te visto umas 4 vezes em rolê. Você sumiu, viado. Você sumiu, mano. Assim, agora é impressionante, né? 4 vezes não podia levar o tênis no carro. Ah, nem não, em um ferrando, evento velho. qualquer que eu não sabia se 4 você ia. vezes só? É, mentira. Mano, Tipo, é, não, Não, sério. eu vi ele mais que isso. Não, só, legal. só em aniversário da minha. Não é possível. Mano, Não, só em eu não fui aniversário no da minha aniversário. namorada teve 2, assim. Não, eu Já não foram fui. duas Eu datas. num deles eu não fui. Só no seu, outras Não, duas. sabe, mas assim, tô falando de encontrar, Tá, guardei. sabendo que eu vou encontrar ele, né? Ah, Tipo tá. assim, Mano, isso é um dos maiores. sei lá, assim, chama pro kart, aí ele vou não te falar, vai. vou falar um bagulho. Você foi no kart, você não foi no kart. Nem eu ele não que fui, tá não fui. falando isso tá acreditando. Acreditando nisso. nisso. É verdade. Mas é isso, tá entregue. Muito obrigado. Tá Muito certo? bom. Muito É, bom. Pô, muito rápido, velho. Que- Obrigado, fico mano. muito Vou feliz passar que. o Pix aí agora. Fico muito feliz que o podcast foi Deixa aqui, palco ó. disso. Antes Foi não palco existia dessa. o Pix, por isso que eu não tinha entregado. Aí Ah, agora foi por isso. esperei consolidar o Pix, agora você pode fazer. Entendi. Ele tá bom em arrumar motivos pra ter demorado. Gostei. Mas eu não entendi. Você vai me pagar pela demora? Mas Ó, é a única entregue, explicação, tá né? entregue. Agora você pode guardar dentro das suas caixas lá. Não, e vou nunca colocar mais no abrir. porta-mala do carro e vai ficar 3 anos agora. no Já vai porta-mala. lançar de novo o Shader Backboard, acho que o. Ah, Acho que ah. esse O AG, o o AG. 1.0. Ó, pergunta de impacto De onde saiu isso? mercadológico. Isso aí é do André Vasco, é o tênis do primeiro filho. Ou do, tem 2, né? É o primeiro tênis do primeiro filho dele. Ah. Irado. Eu Nossa, achei sem- louco ele sem deixar querer, aqui. Tava aqui Achei tipo, louco ele deixar aqui. Legal, legal. Doideira. Ah, O outro é um chaveiro dele, aham. o outro pé. Que, na sua humilde e modesta opinião, falta pra gente evoluir como mercado, que são coisas separadas. Como mercado e como cultura. Cultura a gente já falou um pouco aqui, né? Que, meu, acho que a gente tá mais piorando do que melhorando, Ah, talvez, né? certo. Mas Ah. como mercado também. Eu acho que a cultura dos tênis, né? Eu acho que a gente tá criando uma cultura própria, na real. De saber o que o brasileiro pra realmente gente, né? gosta, quais são os modelos que são mais identificados com o brasileiro. Eu acho que o homem, assim, brasileiro, meio que sempre gostou de tênis, tá ligado? 12 molas, por exemplo, Aham. esse tipo de calçado, assim, sempre foi uma parada meio desejada pelos homens no geral, assim, a molecada sempre quis. Então, acho que falta... acho que não é apostar a palavra, mas, assim, assumir mais a cultura, tá ligado? O que é o streetwear brasileiro? Acho que não necessariamente a gente precisa falar Jordan. É, É eu acho- maneiro também, mas, assim, a gente tem uma parada aqui que quem já gosta. tá Eu acho que ligado? isso tá sendo formado ainda, mano. É, Mas então. tá melhorando, eu acho. Então, mas se eu for acho que por tá essa crescendo linha, mais isso. Eu acho que se for por essa linha, na verdade, falar de Prophecy, falar de 12 mola, falar até de Air Max 90, falar desses tênis que realmente fizeram, essa cultura já existia, ela já é forte, ela já exato, tá aí há exato. 40 anos, tá ligado? Mas falta assumir. É isso que eu tô falando. É. Falta assumir que isso Que isso nosso, isso tá é a ligado? cultura brasileira. Isso é nosso. Assim, quer O dizer DN que... tá fazendo esse movimento, É. eu acho. Ele tá trazendo um pouco mais e falando, olha, existe. Quer dizer que todo mundo vai usar, o tênis que... Não. Eu, particularmente, eu nunca gostei de choque. Eu nunca gostei muito dessa tecnologia aparente, Aham. assim. Não é uma parada que me chama tanta atenção. Também não. Eu gosto, por exemplo, do Air Max 1. Aham. Mas, assim, amo o Air Max 1? Não, acho maneiro, Sim. mas é isso também. Mas acho que talvez assumir mais essa parada, tá ligado? Uhum. Assumir os nossos gostos, de fato. Acho que é interessante. Eu acho que a moda brasileira, marcas nacionais, tá cumprindo um pouco esse papel, assim, de ter coisas mais Regionais. relacionadas ao nosso dia a dia. Porque, assim, dá Falando- pra usar fala- moletom pra caralho no Brasil. Mas Não falando dá, de tá amadurecimento, eu acho que um ponto importante de crescimento é as marcas no Brasil.
As marcas, isso mudou muito, isso mudou muito. Evoluíram E bastante, hoje nasceram a gente- novas marcas legais. Sim, e hoje a gente tem marcas que já estão conseguindo começar a inverter a lógica, que é Pace, sair PA, daqui pra fora. Né? Pace e né? PA aí fazendo principalmente. dois A trabalhos Pace, a incríveis. PA e a Carnan, A Carnan, as três vendem na Dover Street. Então. É. Cada um Ah, de um agora lugar. o show é. da Lady Gaga, o mano lá apareceu com o bonezinho da Carnan. Tipo, são movimentos que vão acontecendo, querendo ou não querendo, mas são movimentos que vão Não, acontecendo. melhor ainda o não querendo, né? Sem querer, ela começa a ser é. vista lá fora, tipo Carnan agora. E começa a ter colaborações de tênis, por exemplo, com Sim. marcas Sim. gringas. Isso começa a amadurecer num geral aqui, tá ligado? E aí acho que o público amadurece junto. Eu acho que no vestuário a gente tá conseguindo crescer nisso, porque, por exemplo, a gente tem uma marca de tênis nacional, mas que talvez não tenha conseguido. É porque ela Aliás, briga com um certamente- gigante, né, mano? Não, Ela tudo briga com bem. muito grande. Mas a Pace, a Pia Não, o brigam com trabalho que ela gigantes tá também. fazendo, acho que é muito bem O feito. trabalho da Ouse, que é no caso aqui eu tô Uhum. falando da Ouse, é bem feito, mas ele não, por exemplo, não conseguiu se internacionalizar, entendeu? Ah, acho que falta mais uns 10 anos, né? Mas eu acho que aí É uma falta marca mais antiga do que Pace PA, entendeu? Tipo, Sim, é mas difícil então, pra caramba. a Pace e a isso. PA, ela briga... Ela não tá brigando com a Nike, não tá brigando com a Adidas, Não. ela tá brigando com as gigantes dos players do mercado. É, não. Já a Ouse, ela tá brigando com quem é grande. Tá ligado? Ah. Mesmo que seja no mercado nacional, a gente tá falando de Olímpicos. Se for pra falar mercado nacional, então, de moda, de mercado nacional, que a gente tá falando de, não necessariamente a Jordan, porque aqui a gente tá falando de Ouse, que é uma marca que tá tentando trazer esse conceito de colaboração, de produtos legais, que tem história, que tá mais ligado ao que a Adidas e a Nike faz e tal. E a New Era, a New Balance, a ASICS e tal. Esse movimento já tá sendo feito. Mas a Olímpicos é uma marca fortíssima que não tem Nike, não tem Adidas, não tem quem bata a Olímpicos no Brasil. A Olímpicos é a principal marca brasileira, a marca que mais vende no Brasil é a Olímpicos. Ela vende muito mais que Nike. Então, se for pra falar de mercado, a Olímpicos ela bate todas. Isso é verdade. Mas a Olímpicos tá, mano, um investimento gigantesco. É uma marca, Muitos anos no enfim, mercado. E é outra proposta. é outra proposta. Também, né? Então, um por isso que eu mais acho que a voltado pra Ouse ela performance. precisa muito ainda ela mostrar tecnologia, porque ela não tem tecnologia. Então, tipo assim, você tem design, mas não tem É tecnologia. que eu acho que a grande parada é a Ouse quer. Então. É, sabe? porque ela tá encaixada num nicho que enfrenta a resistência do mainstream, né? Que é o sim. skate. Exato. Então, Mas assim, acho- ela, mas acho que ela, aos poucos eles tentam. ela quer. Acho pouco provável não querer. Você tem uma marca que você não quer que ela seja popular. Eles Então, mas querem, ela é popular dentro da proposta dela, tá ligado? eles O querem ponto sutilmente. O ponto é, pra concorrer nesse mercado, por exemplo, ela precisa ter mais do que tênis só de skate, por exemplo. Então, é exatamente isso que eu Mas tô falando. esse é o ponto, ela vai querer fazer isso. Uhum. Assim, agora, olhando hoje, Sim. eu não vejo a Ouse fazendo esse movimento de querer. Pode ser que daqui a um mês apareça coisas diferentes Sim. e que mude isso. Mas, assim, hoje ela não quer fazer esse movimento de ter um tênis, Mainstream pra caramba. um retro runner, não sei o quê, sabe? Ter uma gama diferente de produtos. Primeiro, porque é uma aposta, porque ela vai concorrer ainda mais com essas outras marcas. Então, assim, são vários Sim. movimentos. Precisa, tipo, investir em aparecer nesse cenário. Ela precisa convencer o cara de vou pagar R$2.000 no New Balance ou R$500 no Ouse. Assim, falando assim, parece loucura, né? Pô, Sim. óbvio que R$500. Mas não. Uhum. Não é o movimento que as é. pessoas fazem hoje em Sim. dia. Ela prefere pagar 2 conto num Nike, num Adidas, num sei lá o que, do que 500 num Ouse. Então ela precisa convencer, ela precisa entrar nisso. E assim, ela quer. Aí precisa ver lá com os caras, tá ligado? Eu não digo nem de variedade de SKUs, de, sei lá, de frentes diferentes. Por exemplo, se o foco é skate, ok. Mas, por exemplo, aí eu consigo entender que talvez ela não queira brigar, não tô nem falando com Nike, mas vamos falar com a SB. Talvez ela não queira brigar com a SB, ok. Mas ela quer brigar com grandes players do mercado, nacionais e internacionais. Tipo, você acha que a Ouse não ia querer ser uma Supreme, por exemplo? Não, com certeza. Exato, então, é isso que eu tô certeza. falando. Mas A aí precisa Supreme fazer um focou em movimento. uma coisa. Então, precisa fazer um movimento que a Supreme fez. Exato. De- Ou um outro que Ah. possa se tornar mainstream. Mas é um mainstream dentro do que se propõe. É claro, não tô falando deles criarem um tênis de corrida. Nem é isso que eu acho que realmente não é o caminho exato. que ele quer seguir. É. Mas o que eu digo hoje, a Ouse, apesar de ser uma marca grande pra caramba, é uma marca que não tem uma fabricação brasileira, pelo menos não que eu saiba, não sei. Eu acho que eles não têm fábrica própria, Eu acho que eles acho que produzem é. fora. Não, a Acho que fábrica- é. a fábrica- A fabricação própria com É. maquinário. É fabricado aqui. Então, ok. A fábrica
De entressola, tô dizendo... Ou não é me de corrija sistema de se eu estiver amortecimento. errado, tá? Mas a fábrica é provavelmente terceira. É uma fábrica que É. produz outras Não é coisas. Se eu não me engano, eles aquela... fabricam na Dili, que É. é a mesma que Até produz onde eu West sei é Coast. nacional, porque eles não tinham a forma do 45, 46. Se eu não me engano, quem fabrica é o grupo Dili, que é calçadista no Nordeste, que fabrica West Coast, fabrica uma porrada Sim. de marca aqui, tá? Eu Tem tenho Se eu não me certeza engano, que até já é- fabricou New só- Balance. É putz, fábrica esqueci o nome da nacional. sola. Enfim, mas eu quero dizer, talvez não tem tecnologia, talvez não só os, mas o Brasil não tem tecnologia para criação de entressolas com sistemas diferentes do que já existem. Então, você pode ver que todo tênis brasileiro, Sim, é muito ele parecido. tem esse mesmo padrão. Porque, por exemplo, não vai Vulcanizado. conseguir fazer um Air Max, tá ligado? Tipo, hoje não tem tecnologia para criar algo, uma tecnologia que a ASICS tem, de gel. Não, é ou isso seja, com Brasil, certeza. o Brasil Isso- já criou o sapato com bolha de o ar, hein? sapateiro. E tem o Esqueci de o nome Polini, dessa né? porra, Que né? tem o Polini! salto interno, né? Que De é Polini, incrível. ó, o saltinho de air, pô, É. que é história. Então, Não, mas né? assim, mas eu acho que nem necessariamente investir em novas tecnologias e tal, é silhuetas mesmo, né? Então, mas Porque, é difícil, que nem né, mano? citar a New Balance, né? Que é muito conhecida pelo Retro Runner, né? Aquele formato meio tradicional. Ela tem o T500, Aham, que é um Uhum. tênis meio sim. skate ali, É. um bagulho meio... O Thiago Lemos também. Então assim, Mas tem tem proprietário. essas vertentes diferentes dentro da marca. E a Ous, num geral, é tudo uma silhueta meio parecida ali de skate. Ela teve a colaboração agora com o Dom Cezão, que tem uma parada diferente. Aham. Um mule, né? Um mule. Eu acho que vai vir algumas outras silhuetas que tem uma pegadinha meio retro runner. Então, acho que talvez eles façam esse movimento, mas é isso. Eles vão querer e precisam convencer, entre aspas, a galera a trocar, fazer essa troca. Igual a galera trocou nos últimos anos Nike, a usar né? a Supreme para usar a PA, a Pace, Sim. a High, seja lá qual for a marca nacional. É isso que o mercado tava falando Não. de mercado nacional tá bem aquecido em relação a isso. Claro, não tô falando de aquecido de vendas, mas pelo menos o movimento das marcas ganharem a atenção do público brasileiro, o desejo por consumo do público brasileiro de consumir uma PA, uma Carnan, enfim, uma Pace. Eu acho que o sentimento do cara ir lá na flagship da Pace é tipo como a gente ir pra uma Supreme em Nova York, tá ligado? E assim, Tipo, 2018, é 2019, os eventos que tinham tava vendendo tênis e tava vendendo Supreme, tava vendendo Sim. patos. Era isso. Aham, Era exato. só Não, isso. Roupa. Não, mudou Era Aí só uma isso. época virou só Travis Scott. Sim. Mas Agora- era tudo marca gringa. Gringa, Nos últimos eventos, se Ah, você verdade. for olhar, boa Praticamente parte todo das mundo. pessoas estão usando marcas nacionais. Então, assim, E a aumentou galera E as a comprou pessoas essa ideia. reconhecem E a aumentou, roupa. aumentou a quantidade de presença de pessoas tentando criar marcas também. Eu acho isso sim. legal Então, também. assim, a galera comprou essa ideia de usar marcas nacionais. Porque o produto é bom, porque o acesso é mais fácil. O Não preço às vezes fica Então, melhor. Não, preço não. Às preço. vezes eu O falei. preço hein? do Brasil Essa é a parada. Lembrem que às a vezes galera eu falei. não trocou por conta do valor. Não. E eu acho que isso Não, eu também acho que o não, grande- tá? Por conta do preço. Porque, tipo, Eu também acho que Exato. não. Então, acho que essa é a grande vantagem, assim, que eles conseguiram fazer essa percepção de acho que isso daqui é mais legal do que isso. Mas só para explicar o que eu quis dizer. Óbvio, marcas que já estão mais consolidadas como a PA e a Pace, que a gente falou aqui, elas... E o valor que elas entregam é absurdo, Sim. tipo, de qualidade de material, de proposta criativa, é foda, isso aí não tem como negar. Mas digo, marcas que são totalmente desconhecidas que estão entrando, conseguem oferecer produtos legais a um preço um pouco melhor, Sim, porque sim. ainda não tem valor de Sim. marca imposto, não, tipo, consegue negociações mais legais hoje, tem um acesso melhor a tecidos mais legais, então, tipo, rola alguma coisa com uma proposta um Sim, pouco com melhor certeza, de preço, com certeza. pra galera que não consegue realmente pagar, tipo, 300 pau, 320 pau numa camiseta, tipo, de base, pagar seus 180, às vezes 160, que, pô, era um preço mais alto até um tempo atrás, mas hoje é um preço que até que é aceitável em alguns casos, né? As pessoas falam, pô, dá pra eu investir isso aqui numa camiseta um pouco melhor. Rola isso que eu quis dizer, entendeu? Sempre feito. porque que você tá... tudo subiu de preço também, né, mano? Sim. Tá tudo muito... Você pra vai caralho, comprar velho. uma camisa da Essentials, uma camiseta da Essentials, que é uma camiseta simples, normal, assim, lógico, qualidade, é R$1.000. Então, tipo, o cara pagar 400, 300 numa E eu numa sinto Pace. também que, conversando com alguns amigos que têm loja de revenda, esse preço ele teve que se ajustar.
Porque daí a camisa da Essentials era 1.000 conto, o cara prefere comprar 2 da Pace. Sim. Porque ele tá comprando mais. Exato. Então eles... E é uma qualidade incrível. Então, assinatura a brasileira. gringa, eles tiveram que descer esse preço pra ficar mais competitivo. O foda é tá que ligado? tem o piso, né? Porque ela custa 100... Vai, beleza, você pega na promoção, elas pegam $60. Mas aí o dólar é 6 e pouco. Aí se você pensar em imposto, cara... Ela Mas no o trampo de mínimo... trazer, então, ela no mínimo tem que custar 700, tá ligado? 600 ali você já tá com um lucro muito baixo. Mas tá aí ligado? fica um pouco mais competitivo, entre aspas, né? O cara fala, vou pagar 350 numa nacional, ou vou pegar uma de 650 gringa. Tipo, essa conta, assim, ela fica um pouco mais tangível, entendi. tá ligado? Pra pessoa fazer. Mas, obviamente, ainda é um valor alto, né? Mas é legal ver onde a moda brasileira tá indo. Onde as Mas coisas eu estão acho que o grande lance aqui de mercado tá na moda nacional. Assim. Acho que evoluiu muito, cresceu muito. Toda hora tá surgindo marcas novas interessantes que estão fazendo um bom trabalho. Eu acompanho muita marca nacional, assim, de perto. Eu tenho, inclusive, feito um conteúdo de toda semana eu indico 5 peças de marcas nacionais. Você faz isso faz um tempo. Faz tempo. E assim, toda semana eu acho coisa, tá ligado? Não é que, sei lá, tem semana que eu tenho que, caçar. Sempre tá tendo coisa interessante, então eu acho isso muito legal. E eu acho que é por aí que o caminho vai seguir, tá ligado? Eu sinto que o mercado de tênis ele vai diminuir ainda mais, porque as pessoas vão comprar menos tênis para investir mais em roupa. Porque aí, se ela tiver 3 tênis, 4 tênis, Ela serve pode pra variar 50 um alunos. monte. ela tem, mano, se ela fizer uma boa compra, tá ligado? Se ela comprar um tênis reto, um retro runner, um cano alto e um sapato, Sim. já era. Ela não precisa mais precisa do ter que muito isso, tá mais que ligado? isso. Aham. Então, ela vai investir em roupa. Até porque ela compra sem porquê, foi o que a gente falou. Ela compra pela funcionalidade, pela estética. Então, um par de tênis resolve pra caralho, entendeu? E aí entra, um tênis hoje é no mínimo R$1.000, não sei o que, é difícil de comprar, blá, 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 blá. Tudo que a blá. gente já falou nos Exato. últimos meses. Então eu acho que a tendência é o mercado, eu acho, né? O mercado de tênis ele vai sofrer mais e eu acho que o mercado de moda vai crescer. É o que eu acho. Também acho. E só um último ponto pra gente falar dessa equação toda aí. Criador de conteúdo. O quanto você acha que já tá maduro, isso dentro do nosso meio, né? Não como profissão no Brasil, porque a gente já falou. Isso aqui tem, existe essa possibilidade de você resolver sua vida com isso. E não só resolver, como alavancar, né? Mas, tipo, dentro do nosso meio, você acha que as marcas já valorizam o suficiente isso? Ou tá longe? Eu acho que a marca não valoriza e eu acho que o que... Vai, fala. Fala? Não, eu tô pensando numa Fala que eu já sei o que ele vai falar. Uma porcentagem que seja razoável, eu acho que é 90% não sabe trabalhar. Assim, é muito maneiro receber. Bom, vocês já falaram milhões de vezes isso, eu vou falar também. Mas assim, é muito maneiro você receber coisa, você chegar em casa e ter um tênis, ter uma roupa, mas até hoje, o dia da gravação, o mercado não aceita tênis como pagamento. Meu condomínio Meu não dá pra pagar condomínio com não aceita. E enquanto criadores de conteúdo continuarem trabalhando de graça, assim, a marca vai continuar achando ótimo, vai continuar sucateando o mercado e vai ficando difícil para todo mundo. Porque na hora que você fala assim, pô, vou cobrar. Você é Fala, louco, foda-se. você é o doidinho. do rolê. Então beleza, em vez de te mandar agora, que você fazia tudo, eu simplesmente te excluo, nunca mais olho na sua cara e mando para outro que tá aceitando fazer de graça. Então, Essa assim, é a mecânica que funciona hoje, né? Então, enquanto tiver 90% das pessoas fazendo as paradas de graça, sim, vai ficar para sempre sucateado, tá ligado? Porque eu já recebi propostas... Parece tão óbvio. Eu já recebi propostas, assim... Não muda. Absurdas. Inóspitas. E assim, eu falei, pô, sem condições. Dia seguinte, alguém fazendo o escopo que me mandaram. Então, eu sei que... A pessoa quanto aceitou. que a pessoa aceitou. Aceitou aquilo ou pior. Então, assim, a minha vontade era mandar e falar assim, pô, amigão, é sério, velho? Tá ligado? Pô, não vou falar a marca, mas é uma empresa grande que pediu pra eu fazer... Eram 3 Reels, se eu não me engano. 2 ou 3 Reels e sequência de Stories por R$400 em crédito na loja. E aí você viu alguém fazendo? Assim. Não. Só que não fez 2 ou 3 Reels, fez 6. Meu Deus. Aí ganhou R$800 em crédito na loja. E aí, ou não. E aí eu vi o que a pessoa postou
Eu falei, mano, acho que foi menos do que me ofereceram. Porque... assim, eu lembro que dava pra eu pegar, sei lá, uma camiseta e um bagulho. A pessoa postou meia cueca e regata. Então, assim, a faz conta, sentido. a matemática... A conta não fecha, né? Então eu sei quanto que a pessoa mais ou menos aceitou, tá ligado? É muito louco, porque assim, quando a gente fala de criação de conteúdo, eu sei que muita gente tem críticas a fazer do criador de conteúdo porque acaba descredibilizando e desprofissionalizando o criador como se fosse uma coisa simples, né? Sem ter noção de realmente o que o criador faz. Antes, eu vou até te cortar, desculpa, mas assim, tem um lance de... Pô, a gente tem uma vida que é muito privilegiada nesse sentido, né? A gente não precisa acordar 6 horas da manhã, pegar 3 horas de ônibus, não sei o quê, de um trabalho manual, cansativo, não sei o quê. Mas, assim, o nosso trabalho também é um trabalho, ele também é cansativo, ele também tem problemas. Comparando com o trabalhador comum, vamos dizer assim, obviamente a gente está numa prateleira diferente. Mas também tem problema, também é difícil, eu também preciso pagar conta. Sim. Também tem outros milhões de problemas que às vezes as pessoas não enxergam esse outro lado. Tudo bem você não enxergar esse outro lado, mas saiba que ele também existe. Existe. Tá ligado? Principalmente na hora que você vai contratar, né? Você achar que, mano, vai ser de graça, porra, é no mínimo desrespeitar um contexto social de vida de uma pessoa. E assim, o grande lance é, a marca tá pagando pra alguém, tá ligado? Não, e toda a cadeia recebe. A verba existe. Não, e algum influenciador ela pagou. Sim. Provavelmente foi o Pica das Galáxias, tá ligado? Porque ela economizou com todos os outros. O Pica das Galáxias, ou simplesmente o cara que soube dizer não. O rostinho bonito que tem... Ou simplesmente um cara que soube dizer não, eu só faço dessa forma. Ele tem lá, vamos jogar um número aleatório aqui. Ele tem 50 mil pra fazer uma campanha, vamos supor. Aí ele chega e manda de graça pra um, manda de graça pro outro, manda de graça pro outro, sobrou 50 mil, ele vai lá e contrata alguém que tem um rostinho bonito, que não tem conexão com nenhuma com aquilo, mas que vai pra marca, parece que é interessante ter um rosto de alguém que tem 2 milhões de seguidores. Porque na apresentação do PowerPoint no fim do mês da empresa, botar o cara que é muito famoso na tela, é perfeito. É exatamente isso. Ó, a gente alcançou bilhões de números que a gente mandou pra toda essa galera e ainda tá com esse malandro. Só que ela só gastou o dinheiro com o malandro. Enquanto todos os outros... Que fez o movimento acontecer. Boa parte deles tá mega feliz porque recebeu um tênis. E aí, eu obviamente... acho que não estão felizes. Não, e aí, obviamente... mano. Tem alguns que estão, alguns que não estão. Não, dos 90% Mas, que obviamente, eu falei, 87,4% estão muito felizes que receberam. Mas, obviamente, o CEO lá, o diretor da empresa vai falar assim... Da hora, hein? Fizemos tudo isso sem gastar nada e ainda temos esse cara. Da hora. Não vai ter um cara lá dentro que vai falar assim, porra, mas ficou meio injusto, né, mano? A gente não pagou ninguém. Não, ninguém vai falar isso. Não, eu acho improvável. E assim, no fim das contas, essa discussão, ela... Eu acho que assim, ela é válida, mas ela não vai chegar a lugar nenhum, porque sempre tem gente que deslumbra com essa parada de estou vivendo da internet. Porque tô recebendo coisas. Sim. Mas ainda também tem o ponto de vista que eu já conversei em off com praticamente todas as pessoas que eu pude, eu conversei. É tipo assim, porra, o Thiago tá lá desde 2017. Ele já tá consolidado no mercado, as marcas pagam pra ele. Pra eu poder entrar, eu tenho que fazer de graça, pra eles conhecerem meu trabalho, pra daí eu começar a estar nesse nível. E tipo, não, amigo. É ilusório. Se você faz de graça, você ilusório. nunca vão te pagar. Isso é mais do que óbvio. Tipo, pra que eu vou pagar pra você? Deixa o aviso, disclaimer. Se você faz isso achando que ilusório, depois vai virar, não vira. E eu vou te falar, isso não vira nem só pra influenciador, isso vira pra qualquer trampo. Se você fala assim, vou dar uma diminuída, agora eu vou fazer baratinho e tal, e no próximo eu meto o preço, na hora que você meter o preço cheio, o cara vai falar, não, vou fazer com outro. É isso que vai acontecer. Se é pra pagar o preço cheio, eu pago pra alguém que eu já conheço, ou tem mais nome, que se der algum problema, essa bucha não cai em mim. Então, assim, essa parada de fazer de graça, ela é ilusória. Mas é muito maneiro receber coisa de graça. Mas ela não vai te pagar a conta, tá ligado? Saiba então, disso. esse é o grande problema desse universo que a gente vive, tá ligado? Muito bom. Antes da gente seguir para o nosso quadro, eu vou fazer aquele famoso bate-bola aqui. Bate-bola, jogo rápido? Bate-bola, jogo rápido. Primeira coisa que vem à cabeça. Marília Gabriela, que eu adorava isso no Pânico. Adorava. Mas esse eu não sei imitar. Inclusive, eu fui numa festa fantasia da faculdade de Marília Gabriela. Puta, forte. Vários óculos na cara. Mano, eu fui com 15 óculos, eu perdi todos. Incluindo o meu de grau. Chegado num certo momento da festa, já não enxergava mais porra nenhuma. Eu fui de peruquinha loira e fui com um terno branco da minha mãe. Tem registro aí, produção, põe na tela aí pra mim. Eu perdi todos os óculos, eu perdi o terno da minha mãe.
Puta merda, E velho. ficava, por quê? Sim. Caos A festa total. inteira. Raspar a cabeça não pode, lembra desse? Não, é bom pra caralho, velho. Grandes Bom, vamos- momentos da minha Grandes momentos faculdade da de televisão arquitetura. brasileira. Vamos lá. Aqui as perguntas que eu tenho pra você. Primeira, qual tênis você tem que qualquer pessoa iria querer ter? Que pode ser o seu favorito, né? Qualquer pessoa queria ter, acho que ou o Jasper ou o Nat. Quando eu coloquei essa pergunta, eu pensei em qualquer um dos dois. Boa. E qual foi o tênis mais difícil que você já conseguiu? Cara, eu tenho um tênis que eu tenho certeza absoluta que só eu tenho no Brasil. Qual? É um Kobe AD de Kentucky, PE de Kentucky. Caralho. Você tem um PI do Kobe? Tenho. Minha fez ilustríssima review dele, namorada. Hã? Você não fez review dele? Não fez. Fiz brevemente no Instagram. Porque assim, Que absurdo, hein? é um AD mid que ninguém liga. Não, vai dar Eu ligaria. 200 views. Mas eu ligaria. Mas eu conheço um cara que conhece uns caras. Sempre tem, né? Inclusive, esse maluco, ele é brabo num nível de uma vez eu perguntei pra ele um tênis. Ele falou, já vendeu o Tyrese Haliburton que comprou. Poucas E- informações. Apenas isso. E no dia seguinte ele tava jogando um jogo da NBA com aquele tênis. Que Mas tênis era? Que tênis era? Que tênis era um Kobe 7, um rosa com... ele é meio rosinha com laranja e tem umas flores, assim. Foda. É muito louco. Olha. E aí eu conheci esse cara, e aí eu mostrei pra minha namorada e ela me deu de presente de aniversário. Então, o Kobe AD Fortíssimo, hein? cinza, PE de Kentucky. Da hora. E pra quem não sabe, né, o PE só tem pra quem é atleta. Então, pra você ter aquele tênis, você precisa ter jogado no time de basquete de Kentucky Ou comprado de alguém que ou resolveu comprado vender. de alguém que... PI significa Player Exclusive. Então, assim, é um tênis bizarro. Silhueta subestimada, ou seja, subestimada no Brasil. Às vezes é bom tá do lado de cá a sua pergunta. Foi uma ótima pergunta, porque a pergunta foi boa. Eu acho que Birkenstock. Birkenstock? Subestimada. Mules, assim, Peraí, no não geral. é superestimada. Subestimada, subestimada. Acho que a galera não dá o devido valor aos mules. Então eu vou perguntar. Subestimada. Então, mas a galera sub é porque não é. A galera Temos não dá um- o devido valor, certo? Temos um hater temos um hater de mules. Então, mas o cara não sabe. Daqui a 3 anos, quando ele estiver me copiando Já o tá. que eu já- usei há 2 Não, anos peraí, atrás, ele já- vai começar a usar. Já tá usando o mule já faz tempo já. Quem Não, é? Você tá usando- mesmo, já tá no seu Instagram já. Não, eu Fez uso há dois milhões tempo. de anos, mas eu acho que a galera não liga o tanto que liga lá fora, por exemplo. Porque aqui não tem neve, né? Mas Exatamente, deveria- mule não tem deveria- nem o calcanhar, é um tênis pro mas é verão. o pessoal que fica em casa usando. Não, Aí prova que o cara tá falando sem o menor conhecimento. Porque exatamente um tênis que é muito melhor no verão, ele é confortável. Pra mim é tênis de casamento na praia. Tem tudo a ver, sabe? Tipo, não, brincadeiras à parte, mas tipo, tem tudo a ver com clima de praia, tá ligado? Eu não consigo pensar num cara na neve usando aquilo. Não faz nem sentido. Não, eu tô querendo dizer assim, quando o cara tá na neve, ele fica em casa, sabe? Quando ele passa Sim, uma não, semana entendi em o casa, seu ele tá ponto, usando mas- aquilo. É que ele ali tá e usando tal. o UGG, que é uma outra coisa. São São mais coisas fora. diferentes. Eu tô dizendo dentro Então, de mas casa. o cara em casa, ele tá Aquele usando o chinelinho que UGG. ele eu imagino ele. Briguem, desgraçados, briguem. Ele tá usando Na sleeper. minha cabeça eu tô. É que você não faz sabe o que você sentido. tá falando, mas Tá bom. tudo bem. Você não conhece o produto. Seguindo com as perguntas. Tênis mais difícil que você conseguiu? PI não vale, né? Você só comprou, mas agora é uma Ele treta. ganhou, né? Ganhou, né? Eu acho que o tênis mais difícil que eu comprei, acho que foi o Air Max 1 Elephant Print. Porque eu tava lá Na casa Air Max. na famosa treta do Elephant Print, não consegui comprar. Eu consegui comprar com um cara do Rio, que tentou mentir pra mim, falando que, nossa, fiquei 6 dias na fila. Eu falei, tá bom, ficou assim. E por isso eu quero te cobrar 50 exato, mil. exato. Eu falei, mano, beleza, esse 44 aí só eu quero comprar, então mofa aí com o tênis. Daí ele me chamou depois. Sim, eu consegui comprar, mas acho que a treta de aqui em São Paulo pra conseguir, tá ligado? Que eu não consegui no caso, acho que torna ele bem difícil, assim. Eu já fiquei em muita fila de tênis, né? Então, acho que Difícil já foram vários, né? assim, só de ter que ficar em fila já torna o tênis cansativo, tá É. ligado? Então, acho que todos que eu fiquei em fila foram meio difíceis, mas acho que esse talvez tenha sido o que mais deu trabalho, assim, pra conseguir. Boa. Lançamento recente que mais te empolgou? Todos do Action Bronson. Caralho. New Forte. Balance e Action Bronson, acho que ele tem feito um trabalho muito bom. Os que vieram pro Brasil eu não consegui comprar. Não sei nem se vê meu tamanho, inclusive.
Mas os 990 V6 eu achei todos muito da hora. Os 1906 eu achei legais. Mas principalmente os 990 V6, mano, eu Não, achei são todos incríveis. muito da hora. Muito da hora. Não vale Birkenstock, hein? Silhueta ou marca que ninguém entende, mas você ama. Puta, velho. Agora... Que eu amo... Cara, eu gosto muito de Clarks. Da hora. Eu acho muito maneiro. Inclusive, eu quero muito comprar uma. Acho que no Brasil ainda nem... Vende Galera na Sunica, caga. mas não tem meu tamanho. E não tem também o modelo que eu quero. O Caio deve achar horrível. Daqui uns 3 anos ele vai começar a usar também. Porque ele Não usa vou, tudo né? que eu usei há 3 anos Não atrás. vou. Mas eu acho bem maneiro. E é uma... Eu tô meio que caminhando para essa estética, assim, meio... Tio. Ronnie Fig. Gosto. O tio, o pai americano, né? Pai americano. Meio Ronnie Fig, assim. Calça cargo, reta. Aquele estilo outono, né? Exato. Suéter. Você tá falando que eu vou usar? Eu acho pouquíssimo provável, porque o seu estilo de vida pode até estar ali conectado um pouco com o Rony Fig, uma good vibes, umas paradas um pouquinho mais Cuidado low com o que você vai profile. falar. Não, eu não vou falar. Cuidado Mas me veio na cabeça, com o mas que eu não você vou vai falar. falar. Eu quero ouvir. Cuidado. Mas velho. mais low profile, tal. Depois a gente viajou pra Nova York, o cara, mano, o cara acha que a vida é um morango, né? Mas eu não consigo me ver, eu não me vejo nesse lugar. Às vezes eu penso assim, puta, eu só queria... Porque o meu banheiro é o espaço que eu seria O cara esse quer cara. viver no campo, né? Campos do Jordão. Então, ele quer ver. o meu banheiro é o espaço do cara que eu gostaria de ser. E o resto da minha casa... Não, assim, eu tenho uma árvore no meu banheiro agora. Então, mas essa é a parada, É velho. outra pegada. Você tem uma árvore no Tem uma banheiro? árvore no meu banheiro. Mano, mas o que você não consegue... Meu banheiro parece uma selva, depois eu te mostro. Imagina Nova York no outono. Então, Então. Esse é o estilo, né? Essa Então- é a vida que eu quero viver. então tá ligado? aí, esse cara que eu gostaria, talvez, de ser uma coisa tipo, puta, acorda, aí pega um livrinho aqui, um café, e Não olha sou os livro, pássaros não. passando. Não quero essa... Eu poderia estar com uma Clarks no pé, mas, tipo, o meu estilo de vida, ele não permite que eu seja um cara conf, tá ligado? Não me permite que eu seja Mas um eu nem cara... sei se Clarks é Não, mas a gente tá falando desse bagulho de mule, Não de encaixaria sei o quê. como. Eu tô falando essa pegada, o cara... Eu consigo ver um cara de moletom e Clarks, entendeu? Tipo, eu Aham, consigo ver aham, o cara de calça sim, reta e Clarks sim. e tal. Eu gostaria de ser, talvez, mas eu não me encaixo. Mano, nesse posso universo. falar uma parada? Posso ser um coach incrível agora? Manda. Você tem essa dificuldade de se enxergar nos lugares que você já tá. Obrigado. Olha, caralho! É, Fortíssimo, hein? Vou tatuar. Gostei, mano. Provavelmente Por favor. essa frase não é dele, mas... Por favor, Pra mim- por favor, repete. O- Na sua câmera. O meu amigo aqui, Ele já meu esqueceu. adorável, um pouco, por isso que eu tô enrolando. Ele tem uma grande dificuldade de se enxergar nos lugares que ele já está. Perfeito. Obrigado. Perfeito. Gostei Tá muito, bom. cara. Vou passar o dia pensando nessa frase. Reflita sobre. Muito bom. E Quando eu ouvir esse podcast, eu vou Refletir de mais novo. ainda. Boa, perfeito. E pra finalizar, top 3 da sua coleção hoje. O Corro BPI. Eu não queria falar o Jasper e o Pô, NetNet, esse tá é uma ligado? tiração. Não, pode falar, ué. Não, mas... por mim eu já não Agora vou tá falar liberado. Se quiser falar Birkenstock, suas músicas. Mas eu acho que, vale assim, tudo. acho que esses 3 são os tênis mais emblemáticos pra mim. Primeiro, o NetNet, que foi o primeiro tênis que eu quis muito ter. Tá. Achei que seria alguma coisa assim, muito inviável de algum dia conseguir. Eu consegui ele relativamente cedo na minha coleção. Foi um dos primeiros tênis que eu comprei, assim, porque eu vendi tudo que eu tinha pra comprar ele. O Jasper, assim, esse eu tinha certeza absoluta que eu nunca teria. E aí o Perrone, que tinha, um grande amigo meu, ele meio que falou, não, vamos fazer... O que precisa, tá ligado? Pra você conseguir ter. E aí a gente fez um mega esquemão e eu consegui comprar. E o PI, né, mano? Que é do Kobe, que é, assim, meu jogador favorito. É um PI que é uma parada, assim, pra quem coleciona tênis, é um bagulho, assim, muito... distante, Inalcançável, né? Tipo, como que eu vou conseguir comprar um tênis que não vendeu? É. Que é de alguém, tá ligado? Eu preciso chegar nesse cara e falar, quer me vender o seu tênis que ninguém tem? Tá ligado? Ela fala, não, porra. Então é um bagulho assim muito distante. E conseguir ter esse tênis, que foi um presente da minha namorada, que é o nome do nosso cachorro, tá ligado? Então, Mano, tem muita coisa envolvida nisso. desculpa, não sei nem se você já finalizou as perguntas, mas Finalizei.
Mas pode falar. Enquanto você tava falando, eu tava devagando aqui. Ele tá... Eu tava... Não, Tocou mas... ele a minha Não, mensagem. não, era outra coisa. Me tocou. Você tava falando que os seus 3 tênis preferidos, uma é do Kobe Bryant, um ídolo E depois de um máximo. nazista. Exatamente. Eu queria exatamente, tipo assim, eu não tenho falado, não tenho comentado, não ligo assim, com qualquer coisa Sim. que apareça sobre ele. Às vezes eu nem leio pra, tipo, tô nem Não aí. ficar mais triste. Não tô nem aí. Eu queria entender de você como você é um grande fã do cara como musicista, como artista. Sim. como designer, como Até um certo ponto. Então, como foi Com uma vírgula, como né? Com está vírgula. sendo pra você acompanhar toda essa transição? Você consegue separar o artista da obra? Como que é? Você compraria algo novo ou você compraria algo antigo? Qual que é a sua relação de Easy, Kanye West, Ye e Thiago Borges? A gente parou de se Baita falar, pergunta, hein? A gente parou de se falar. Cara, depois acho que o último surto, assim, onde ele, mano, xingou o Virgil, falou, agora eu sou nazista mesmo, não sei o que. Acho que aí, mano, meio que... Ele se perdeu, né? Meio que encerra um ciclo, tá ligado? Tipo, não dá muito pra voltar, tá ligado? Tipo, o que ele vai falar agora que você vai falar assim, não, então beleza. Tipo... Era só marketing, só. Meio que não dá. Ele cruzou uma linha muito, muito incruzável, tá ligado? Assim, essas paradas que ele fez pra trás, eu continuo achando muito absurdo. Eu acho que ele foi um cara muito revolucionário. Ele mudou todo esse cenário que a gente vive. Tem muito... dele, né? Muito ele presente aqui, tá ligado? Tipo, o primeiro cara a ter uma coleção de tênis com a Nike, que não é atleta. Ele. Adidas, mano, ele mudou o mercado. As cores que a gente usa hoje em dia foda. ainda tem a ver com o que ele Não, trouxe. e assim, a época que ele foi pra Adidas, talvez tenha sido um divisor. pequeno período de tempo onde a Nike falou, ixi, mano, Fodeu. Acho que ferrou pra nós. E agora? E aí ela começou a lançar tudo e ela retomou esse mercado pra ela. Mas ele assustou os caras ali, tá ligado? Sim. Um cara, assim como lá atrás teve o Jordan que mudou o mercado, teve um cara um dia que, mano, mudou essa parada, que foi o Kanye West, tá ligado? As coisas que ele fez com o Takashi, com o Virgil, enfim, eu acho ele muito absurdo, mas ele cruzou uma linha que, mano... Ficou impossível separar o artista da obra, né? É muito difícil, assim, eu já não consumia muito mais as coisas dele. Eu fui no Donda, no 2, o que a casa já tá queimada. Muito absurdo, tá ligado? O espetáculo em si. Mas, assim, ali ele já tava surtando, né? Ele já tá com o microfone na água, por sei lá qual motivo. Já tava o Marilyn Manson, que já começou a flertar com um bagulho meio... Que porra é essa? Que porra é essa? Define perfeitamente. Mas, assim, ele cruzou uma linha que é muito difícil ele fazer alguma coisa agora que vá me interessar. Posso até achar bonito esteticamente, mas... Tem muita coisa que eu acho bonita esteticamente, então não preciso consumir, tá ligado? Acho que esse é o grande lance. Acho que ele vai continuar fazendo coisas até o dia que ele morrer, que eu vou olhar assim, maneiro. Mas assim como vai ter uma coisa de alguém que eu admiro mais, que eu vou falar, maneiro. Quero. Então assim, entre o maneiro de um cara que é um nazista e o maneiro de um cara que é legal, eu compro do legal, né, mano? Mas de maneira geral, você era um cara que separava artista da obra, tipo, óbvio, impondo certos limites, ou não? Você sempre foi um cara que, tipo, mano, se o cara é um merda, eu não consigo consumir o que ele faz. Eu meio que dava uma separada, assim. Eu acho tipo, que, na verdade... eu nunca liguei muito a pessoa Exemplo. Eu ia falar isso, física ao PJ, a gente tá não ligado? tinha informações do que o Renato Russo fazia na vida pessoal dele. E assim, eu gosto do Kanye West, eu gosto principalmente dessa fase aí, college dropout do Kanye West. Sim. Mas não é também que eu sou o carteirinha 001 dele no Brasil, tá ligado? Eu acho ele maneiro, mas assim... Que nem os Easy da Adidas. Eu tive os que eu consegui pegar e também é isso, tá ligado? Não tentei. Não tentei fechar o set. Acho maneiro as paradas, mas eu nunca fui um fã assim, de consumir tudo que ele faz. De lançou o álbum, mano. Meia-noite e 10 eu já escutei tudo, tô viciado. Sempre admirei ele como criador, mas ponto, assim, eu admirar assim de ficar impactado mesmo, eu sou muito mais do Virgil, por exemplo. Sim.
Tipo, o dia que o Kanye West Então, morrer... mas o próprio Virgil também tem a mão dele, né? Tem. É. Mas assim, questão o também. dia que o Kanye West morrer, eu vou falar, pô, que pena. O dia que o Virgil morreu, eu chorei no meio da Liberdade, comendo pastel. Chorei. Por um cara que eu nunca vi na minha vida. O Perdemos, cenário, né? o cenário me pegou muito. Eu chorei no meio da da liberdade, liberdade. comendo pastel. Não, e foi bem tipo, eu lendo a notícia... Estou me libertando na liberdade. Tipo, eu tava lendo a notícia, daí eu olhei, falei, mano, que porra é essa? Pera, isso é mentira. Thiago! Peguei o pastel de frango, Pastel. falei, mano, o Virgil morreu? É sério, E só fica- com e certeza. foi meio choque porque a gente não sabia o que ele tinha. Aconteceu isso com o Kobe, quando o Kobe É, morreu, o Kobe eu também chorei. Não, o Kobe, nossa, fiquei E muito eu tava no mal, restaurante também. Eu tava em casa. Eu fiquei muito mal. Caramba, vamos parar disso aí, vai. Mas é isso, assim, Você não tava na liberdade, não. a minha relação com o Kanye West é essa. Tipo, meio que depois disso... E assim, o cara foi falar mal do Virgil, tá ligado? É, Fala nada merda, a né? ver. Pelo amor de Deus, Perfeito. cara. Bom, voltamos agora para a fase final aqui deste nosso episódio, querido episódio. E antes, A gente vai decidir quem são os papas, antes de fazer a tier list, É padre? Que padre. os cardeais. Cardeal que podem por virar favor. papa. Seu voto? O meu voto é Dom Pablo o cara II. não Dom sabe Pablo. fazer. Não, vou te O falar brasileiro, que nome o eu não brasileiro. Eu lembro. sei que tem um brasileiro lá. O cara Tem mete 7 o brasileiros. falecido, né? O Dom Cláudio Umes, né? O cara- Tem 7 brasileiros. Mas é que tem um que é, tipo assim, um dos que realmente podem... Tem um dos pica, né? Tem um do Aquele cardeal é pique, hein? Olha essa frase. Eu Meu voto vai no italiano progressista lá, que eu acho que vai acabar sendo. Eu acho que vai ser italiano. acho pouco Acho que vai provável ser que seja progressista de novo. Essa que é a Eu acho Eu real. vai ser acho italiano. muito provável, porque 80% do colegiado de cardeais hoje é foi o fechado Francisco com o Papa. que... É fechado com o Papa. o último Fechadaço com o Papa. Francisco. O Papa Pode do crer. último ano. O papo do tipo, É. tava em off, eles não vão pegar. E antes da gente fazer a nossa tier list, vamos fazer uma tier list de cardeais. Mentira, não vamos não. Ia ser incrível, velho. Ia ser foda. Depois a gente faz isso num próximo episódio. Nosso querido Gustavo tem o nosso desafio. Pô, eu já Isso é falei maravilhoso. isso. Mano, a gente tem que trazer mais cedo, a gente tem que falar sempre. A gente No tem uma próximo, brincadeira no próximo a gente vai podcast. fazer isso. A gente tem uma brincadeira no podcast, só pra você entender. Ele vai trazer um número completo, pra todo mundo entender, né? Ele vai trazer um número completamente aleatório Aham. e a gente tem que descobrir do Manda que ele aqui pra mim no raios WhatsApp. ele está falando. Por favor. Por exemplo, traga o número pra gente. Ele vai mandar aqui pra mim no Gustavo. WhatsApp e eu lerei o Então a gente número tem só. que tentar Achar a saber relação do número, mas com o que, aquele o número mundo? significa o quê? Por exemplo, se ele fala aqui 72% ou 7 milhões e meio, a gente não sabe Mas se ele pode tá falando ter de uma- relação com qualquer coisa do qualquer universo. coisa do universo. É um número? Exatamente. E aí a ideia é trazer sempre, assim, ó, tipo, Aham. ela trouxe Ah, no começo, aí daqui a pouco ele traz outra Puta que Outra pariu. dica, e entendi. assim vai. Vamos lá. Chegou aqui, né? Produção cantou no meu WhatsApp aqui. Vai. É uma faixa, tá? É um número entre. Mas é uma faixa ou é um número específico? Não, é a faixa. Entre Tá. 147 e 152 centímetros. Meu Deus, velho. 147, 152 centímetros. E essa faixa de medida representa isso que a gente tem que acertar, é isso? Puta que pariu. 147, 152 centímetros? É a medida do... Eu tô completamente... Não, Ah. mano, é um chute real. A medida do quadro da Mona Lisa. Não, mano, ele Não. é maior. Não, vai, me Não, solta a pequenininho, primeira vai. dica aí pra gente balizar, porque senão a gente leva 6 anos pra isso. A pessoa tem que estar Nessa faixa. para fazer Pra andar na montanha-russa. 147, 153 Não, centímetros. 152 centímetros não faria sentido nenhum, Não, né? Foi mas muito 100, imbecil é. agora. Se Mas o cara tem então 1,5 metro, Uma pessoa, pra fazer alguma coisa, precisa estar nessa Nessa faixa de faixa. pra altura. fazer essa tal atividade aí. É Caralho. uma atividade. Puta que pariu. Tá, beleza. Nossa, não faço a menor Aí ideia. o que a Eu tô gente faz? Completamente A às cegas. A aqui, gente velho. segue Aham. aqui o nosso Vai querido, pensando aí. nosso querido programa. E daqui a pouco a gente volta pra ver se a gente chega Tem mais problema que eu já perto. esqueci a medida. 147 e 153. 152 centímetros. Ah! Agora eu descobri. Tá. Bom, o que a gente tem aqui agora, a gente fez alguns testes aqui, ainda tá se adaptando aqui ao novo espaço, mas a gente vai fazer uma pequena tier list, Aham. que ao final dela a gente joga na tela pra ver como ficou aí, para as pessoas verem. Tá bom. Mas a gente vai classificar, tá? E está aqui no meu celular, a gente vai organizar por ela. A gente vai classificar colaborações de streetwear, Uhum. que quase sempre envolvem sneakers ou não, né? Uma outra ali acabou não envolvendo. Com marcas high-end, com marcas de luxo, que é... Vai mexendo e salva na tela depois, se quiser. Não, eu vou jogar, a gente vai jogar depois. Antes da gente começar, só queria pontuar que o Caio falou que conhece todas as colaborações e não precisa de imagens pra se Perfeito. lembrar. Perfeito. Cara, eu não vou Se começar... trata de esporte e high-end, eu manjo 100%. Antes da gente selecionar, a gente vai ter 5 categorias, tá? Tá? Que são, era melhor nem ter feito, tá? Tá. Ou seja, Aham. lixo absoluto. Aham. Aham.
fraca, Aham. mas tipo, né? Não é um lixo absoluto, mas Sim, bateu na trave e entrou, que é tipo, beleza, passa de ano, vai. sim. E aí o creme de la creme, que são Ah. 2 colaborações, a gente só pode colocar Tá. 2 nessa, tá? Tá, E aí o Gold, que é só um, beleza. tá? Vamos começar com Reebok e... Vetements. Vetements. Alguém sabe falar corretamente o nome da marca? VTman. Veteman. Tem gente que fala Vetements, mas eu Temos acho que aqui só o- se ela fosse alemã, mas... Não, beleza. Na real é francês, né? Não, Veteman. pode ser Vetements. É que é Vetements. Vou, Não na sei o minha, jeito na ali. minha humilde opinião, eu não sou muito fã dessas É o colaborações range da Pump Reebok. Staffury, será? Tem uma porrada Ah, de tem coisa. várias Tem uma coisas. porrada de coisa. Tá. Aqui Mas a todas gente são quer ruins. classificar o Todas são ruins. a gente quer classificar o conjunto da obra, tá? Já Não um começou modelo com- específico. Porque senão a gente pega, tipo... E óbvio, a gente vai falar aqui de Nike Off-White. Ah, vamos pegar o Jordan 1, mas tem modelo na Sim, collab Tem que não é tão bom. de Tá. corrida, né? Entendi. Então eu quero o conjunto da Tá. obra. Eu já colocaria como uma das piores colaborações. entre- Reebok, eu acho Vetements? fraco. Eu acho fraco. Eu acho fraco porque, no geral, as silhuetas escolhidas não são silhuetas tão interessantes. E eu, particularmente, acho o VTman muito... Agressiva, exagerado agressiva. demais. Eles Não é, eram não é uma tudo estética umas que me coisas agrada. pichação, Eu já pô, até sei tive lá. algumas coisas deles assim. Tive uma camiseta e um moletom. Mas assim, não é uma marca que me agrada tanto. Então, Mas eu acho fraco ou lixo Não, absoluto? pra mim Melhor é um- nem ter feito. Eu imaginando que coisas boas virão, porque é mais fácil acertar do que errar. Eu acho Você que tá eu sendo colocaria- conservador. É, eu acho que dá Pode pra ser ser sim. fraco, velho. Acho que tem coisa pior. Eu acho É que que é eu não fraco consigo também. pensar. Não, Ah, consigo, deve sim, ter coisa consigo, sim, pior. consigo, Deve ter sim. coisa Ó, eu na minha opinião, aí agora eu vou ser crucificado, mas eu não gosto, tá? Então, mas Na abaixo de sequência. bater na trave entrou. Não, Pode é ser fraco, o último, fraco, pode ser- fraco, tá, fraco. tá. Que é a segunda pior Então, categoria. beleza, beleza. Agora eu vou falar de novo de Reebok e Maison Margiela. Então, a gente tava falando Eu que ia não ser gosto, pior. mano. Eu não acho, gosto de não mais- curto. É, Mas acho eu que sei entra que é de novo hiper respeitado. no- Mano, eu vejo. Mas, por exemplo, eu vejo mais respeito envolvido com essa collab do que com VTman. Agora eu aprender a falar com o nosso querido convidado. Eu não gosto muito de Mason. Margiela também. Eu colocaria como fraco também. Eu acho que é melhor do que a com a VTman. Acho que a VTman tá. Você Ou elas estão acha? iguais ou a VTman tá pra baixo. Então, ó, porque você ainda polêmico. talvez o Margiela, as colaborações. É que assim, é o mais do mesmo sempre. Tipo, tem a assinatura dele ali, é mais do mesmo sempre. Ainda que a VTman, você teve coisas diferentes, com propostas parecidas, mas coisas diferentes. O Margiela, ele é muito aquilo ali, aquela coisa. Mas acho que ele é meio que uma parada, né? Uhum. Mas eu acho que ele imprime melhor isso do que a VTman. Eu acho que a VTman poderia ser qualquer outra Parece coisa. que vários designers diferentes fizeram Eu acho que, coisas. tipo, o cara que olhar, ele vai falar... Cara, Ê, Estreando o estúdio. vai olhar e falar. O cara que vê uma collab com a VTman, por exemplo, ele não necessariamente vai saber que é com a VTman. Então Sim. eu considero isso um ponto fraco. Sim. Uhum. Se você não conseguiu Imprimir sua marca. né? você fazer essa junção bem feita, eu acho Sim. que é um erro. Mas ainda, vamos lá, Margiela também fraco, né? Aí é um gosto muito pessoal, né? Eu É. acho fraco. Boa. Porque eu não gosto da marca, né? Tá. Tipo, Nike e Tiffany. Então vou soltar. Qual que é a terceira? Bateu na trave entrou. Não, Passa é de pra ano. mais, é pra mais. Assim, Ó, É que eu acho que talvez a gente tinha uma expectativa Vai começar a e entrar ela num não, terreno não perigoso bateu. aqui. Só Então, isso, sabe mas qual é o foi problema? legal. a expectativa das pessoas estava errada. eu tô com ele. Eu concordo. Não, mas cara, beleza, mas se ele faz o mesmo tênis branco, pronto. Ia ser um dos melhores tênis da história. Discordo. Não, isso a gente tá falando do Force, porque você tem o Dunk, que é legal. Se a gente for trazer o Dunk outras não é coisas... oficialmente O da Dunk Tiffany, não né? é Tiffany. É que o ele Dunk é existe a cor Diamond. Tiffany, Ah, tá. mas Dunk tipo, a Diamond. Tiffany é a colaboração Tá, Tiffany com é a a Tiffany, tá, só o Air tá. Force. Então, se for só o Air Force... Pra mim é passa de ano. Eu acho que acima disso seria... Eu acho que Eu acho que dá agora, nesse exato momento, dá pra colocar ele em segundo e lá na frente discutir. Então, Mas eu que é acho isso. que foi um trabalho, assim, Não, acho que foi Im- certinho. impecável. Eu acho que eles... Sabe qual é o com as problema? outras A galera coisas viu... também, né? O apito, essas coisas que A vieram galera mais viu os também são bagulhos legais. lá de inteligência artificial que meio que saiu junto, né? Uhum. Ah, podia ser isso daqui. É, eu podia. fiz. Não podia. Eu fiz isso. Então, podia. Só que aí não é a Tiffany, né? É. É. Não é a cara da Tiffany. A Tiffany não faz essas porra aí Eu que não vocês tinha estão usado a falando. inteligência artificial, mas a hora que eu vi, eu talvez tenha sido uma das primeiras pessoas, se não a primeira, que fez um Pro Model como se fosse do seu ponto de vista.
Eu praticamente, a única coisa que eu tinha feito diferente era ter o tênis claro. Porque eu acho que traz um pouco mais de sutileza. Claro, cada um tem uma visão. Então, mas é mais. Aqui, ó. O preto é O mais preto elegante contrasta que o ele- branco. ele é mais contrasta elegante. melhor com a prata, né? Mas eu acho que talvez aí o gosto pessoal, eu não gosto muito de tênis preto. Então, talvez mais beleza. por isso. Mas eu acho que a colaboração foi muito bem feita. Eu acho também que eles conseguiram imprimir, principalmente o lado elegante da Tiffany, muito bem feito, tá Uhum. ligado? Se tivesse feito milhões de brilhos, beleza, mas não seria uma estética Tiffany. Não, eu Concordo. queria que tivesse no tênis, por exemplo, um detalhe em prata, um pingo de luz, uma coisa sutil que Mas, tivesse. mas tem. Tem Só atrás no ali uma calcanhar, chapinha. a ali, placa né? de prata. É. Mas no sushi podia ter um pinguinho de luz. No meu eu tinha colocado um pingo de luz assim com E o... Como é que chama esse? Dobré? dobré. Dobré. É em prata também, Acho né? que é. Acho que é em couro, não é? Não. Sei. Ou tem uma versão, ou dá pra você comprar um É. em prata. Mas então, a colaboração é tudo, né? Vieram outras peças também, É, então foi apito, legal. é O tudo. apito é legal pra caramba. Dito Tem um isso, apito então, De prata. Dito isso, creme de la creme, então. Acho que dá pra põe. colocar em Se segundo puder e mudar ver lá na depois, frente. beleza. Não, pode mudar depois. então, O que tá. importa é a lista final. Então tá. Nike e Jacquemus. Ou se é que tem outra gente que fala. Já passou de ano. Passa de ano também, Passa acho. de ano. Acho nem As tem muito roupas que são mais maneiras do que os tênis. Tem É. coisas legais, a bolsa, tem A bolsa que é um sushi, o né? sushi, Isso é são coisas que mexem, maneiro. né? O moletomzinho é Movimentam. maneiro, que o Sim. que junta o cadarço do moletom no Aham. sushi também. Tem coisas legais. Ah. Os tênis eu acho que todos são fracos. Passa de ano, então. Mas eu não as gosto roupas também. são maneiras. Tá. É por causa por causa das roupas passa de ano. Adidas e Moncler. Então, tá vendo? Eu falei. Eu acho que passa de ano porque Eu acho dá que passa pra... de ano porque tá porque- bem É. imprimiu bem o É, conceito da é, marca, mas não é é. nada muito absurdo, né? Porque a Moncler é puffer, né? É. Tipo, na hora que você pensa em Moncler, você pensa em puffer e fazer o tênis puffer é uma parada maneira. Eu acho que é legal. Sim. Eu gostei. Assim, Pra usar na neve, olha lá, né? eu gostei do resultado final, assim. Eu teria. Aqui é muito quente, né? É. Mas eu teria, assim. Eu acho... Eu também acho que passa de Eu ano. tenho a versão barata, né? Que tem o UGG que é exatamente igual. Ah, tá. E eu acho legal pra caralho. Adidas e Stella McCartney. Choquei. Eu acho que tá, Talvez ainda passe tá de no ano. penúltimo ali, eu acho. Não, eu acho que tá... passa de ano. Eu acho que tá... Caralho, Nossa, você eu acha falei que que seria mais fácil agradar e a gente praticamente só colocou em Você positivo. acha tipo, acho fraco. que era melhor nem ter feito? Eu tô aí falando do segundo de baixo pra cima, eu tô falando. Caralho. Mano, eu acho tudo isso daí meio fraco, velho. Eu acho tudo meio... Mas é porque também não é o público-alvo. eu não sou o Pode público-alvo. ser, mas... Mas é que eu fico pensando o seguinte, tá impresso ali, Eu acho o cara olha, tipo, Ah, está. obviamente, né? Se não pessoa conhece, né? que Se não- conheça o universo, assim. É. Sei como que é a marca. Ele vai olhar e falar assim, ih, caralho, a colaboração ali não tinha visto. Aham. Não sei, entendeu? É... Então, eu acho é. que isso joga tudo pra baixo. E eu acho que essa briga fortemente pela última. Caralho, eu respeito a opinião, mas eu acho que é pelo menos fraco. Acho que melhor nem ter feito lixo total, eu não concordo. Então vai, bota aí. Pode ser sim. fraco, pode ser fraco. Pode ser É fraco. que é a minha posição também. Adidas e Balenciaga. Puta, eu acho essa... Eu acho fraco. Eu acho que ela teve um time Então, errado. mas isso aí Isso vai conta? ao oposto que você acabou de falar. Você olha e você fala, isso aí é. Mas acho que o time foi errado. Mas eu acho que isso conta. O timing foi errado. Não foi no. Tipo, o timing foi Triple errado. S, assim, quando... 5 anos depois de mano, de ninguém bombar. mais liga pra esses tênis, tá É. ligado? No auge dele, todo mundo queria ter um. Pós-auge é tipo, com todo o respeito do mundo, um fila disruptor, né? É, Que ninguém quer, tá Eu ligado? gosto do quando a pessoa fala com todo respeito, É, ela e- não vai e- respeitar. Exato. Mas é isso, tá ligado? É o fila disruptor da Balenciaga. Dito isso, Não, né? imagina dito se tivesse saído esse Triple S. No auge. No auge? Puta que... E eu vou te a gente falar, tava pra o falar auge, Gold aqui. o auge, eu acho que flerta com o auge da Adidas também. Pode ser. De É. NMD, não Sim. sei o que, não sei o que lá. É. Eu acho que os dois estavam meio que vivendo em comunidade junto, tá ligado? Talvez por isso que Demoraram não pra rolou. perceber isso. Talvez por isso que não rolou. Pode Aí, ser, pô, pode a gente ser. precisa se juntar aqui porque a gente tá perdendo um pouco de visibilidade. Pronto. Dito isso, em que categoria ela se enquadra? Bateu na Ah, trave, eu- entrou, eu- fraco, melhor nem ter feito. Eu não acho que foi ruim. Não acho que foi ruim. Acho legal, inclusive, quando você mistura duas marcas e, por exemplo, colocar os Three Stripes num tênis que não é da Adidas, isso é legal. Tá? Eu acho que quando você se permite mais, Sim. eu acho legal, tá ligado? Eu gosto disso também. Então, tipo,
Por conta do timing, talvez, beleza, bateu na trave e entrou, mas eu não vejo muito como negativo, tá ligado? Não vejo mais pro negativo do que pro positivo. Eu queria soltar uma aspas aqui muito forte. Né? Solte. Todas as colaborações da Adidas são basicamente iguais. Né? É. Tirando a da Moncler, Então a gente vai entrar em outra aqui agora. porque a da Bape é a mesma coisa. Mas é porque a Bape também... Então, mas aí juntou duas marcas que só fechada. fazem a mesma coisa sempre. Né? Colaboração da Bape, mesh camuflado e É nóis. você escreve por cima. Tem uma colaboração da Bape que eu acho muito maneira. Campus. Não, que é Eu- com a APC. Ah, tá. Porque é só o Baby Milo, meio que deitada numa nuvem, escrito APC. E tem que Bape e APC, as letras são meio em comum, né? Aham. Então, Bape-C. não, é tipo, no boné, por exemplo, tá escrito Bape, é B-A-P-E. Daí o APC pega o A e o E e só escreve uma letra por cima. Acho que ficou elegante, tá ligado? Misturou bem. Não precisa... Bom, enfim, mas é... Menos Agora- é mais, né? Agora, Então, mas aí não dá pra falar que menos é mais em relação a Bape, mas... agora Bape e Adidas. Pega seu camuflado, a gente coloca Não, se você as pega três faixas por 3 cima anos e- diferentes de colaborações deles, parece a tudo mesma igual, coisa, tudo né? igual. Daí Adidas, Balenciaga é isso. Me dá uma calça sua aqui que eu costuro Meta. as listras por cima e a gente... A gente ainda tá no da Balenciaga. Não, então, eu vou trazer uma outra que complementa, né? Pra gente fechar Então, mas pelo então menos o ciclo coloca, de coloca o Adidas. da... Não, eu coloquei Balenciaga como Bateu na ok, trave, bateu na entrou. trave, entrou, Tá. passe de ano. Que nos leva à próxima colaboração, a última de Adidas aqui pra gente falar, Adidas e Gucci. Você não botou Prada aí? Não. Tá. A da Prada eu acho boa. Então. A da Prada eu acho boa. Vamos ter que colocar Tira o o da da Gucci, Prada, pelo foda-se, amor de tira o da Deus. Adidas- Mas Adidas e Gucci entraria onde? Muito fraco? Não esquece Gucci. Eu vamos achei pra boa, Prada. cara. Não, vamos falar da Prada, mas tipo, Eu acho que é isso. Pega melhor nem ter feito. Não, pega seus bagulho aí, a gente costura por cima e a gente fala que é uma collab. É. O da Prada eu acho que é elegante. É que Gucci eu sempre Porque acho que é pega pra o uma material, senhora, né? pega o... Porque o que eu acho interessante... Da Prada acho que entra no mesmo naipe da Tiffany. O da Gucci teve Nike. samba, não teve? Se eu não me engano. Foi esses Teve, tênis Gazelle. baixinhos. Foi Gazelle. é. Gazelle. Os tênis são ok. Achei legal. É que assim, eu não consigo ver a qualidade da marca italiana impressa. Sim. Tipo, no da Prada eu consigo ver, Então. tá ligado? O tênis Tá, ali, faz sentido. você olha, você fala, isso aqui é diferente. Uhum, Agora, o da Gucci, não sei se olhando uhum. eu consigo ter essa percepção. Me parece que é uma camurça legal. Uhum. Assim como poderia ser uma collab com a Elis Bonner, Sim. tá ligado? Que tem um material diferente. Sim. Assim, cadê o... Cadê o Gucci? Cadê o diferencial, Tá né? ligado? Cadê o que vai me fazer eu pagar 4 pau nesse tênis aí, que é Sim. igual um GR? Nossa, a gente vacilou. Tá, eu não vou fazer essa pergunta agora no meio da tier list, Pode mas fazer, aí... pode fazer. Não, porque eu A gente só vai ignorar. deveria ter perguntado isso pra você no meio da conversa, que era a respeito das polêmicas das produções da China e tal. Tipo, caberia perguntar isso pra você. Porque eu acho que Tarifas? faz sentido. Ou- Não. das... De Trabalho ser escravo? Não, de Não. ser tudo Calma, fora. Luiz, Sei, calma. Eu quero saber onde... Calma, é mais do simples. bagulho de... Tá. O falso é igual ao original. Tá, entendi. Que os caras que produzem o original tava vendendo É que, o mano, seu logo. qual a sua opinião Você sobre? poderia vender seu Tem logo. uma parada disso daí que é o seguinte, que sempre foi assim, né? Tem uma lei na Itália que se você pegar o produto pronto E finaliza colocar na Itália? não, colocar a etiqueta feita. Foi produzido lá. O finalizar pode é isso. colo- Você só é. fala, fiz aqui. Então, assim, meio que sempre foi essa porra, né? No fim das contas, meio que todo mundo meio que sabia disso, que essa produção era feita lá. Mas todo mundo meio que não queria enxergar. No fim das contas, o que eu acho de realidade, não muda porra nenhuma. O cara que é consumidor dessas marcas, ele não tá comprando porque... Uma Foi senhora feito tá na fazendo China. ali na casa ele tá dela. comprando porque ele quer mostrar pra... E ele vive aquela marca. Tanto que eu vi um conteúdo esses dias que essas marcas de luxo, a parada agora não é vender bolsa, é vender a experiência. Então você vai para Paris, você vai ficar hospedado no hotel da Louis Vuitton, aí você vai no museu No da Louis café da Louis Vuitton, Vuitton. você vai tomar um café no café da Louis Vuitton, e depois disso tudo você vai comprar uma bolsa porque você viveu essa experiência. Pra ficar marcado Ela vai coroar. aquilo. E aí o lance vai continuar diferenciando quem é cliente, quem tem um Só bagulho, comprou. seja original ou falso. Porque assim, eu posso ir lá e comprar uma bolsa, mas eu não vivi essa experiência Louis Vuitton, tá ligado? Sim.
Tem pessoas que estão vivendo essa experiência Louis Vuitton. E essa Você lembra que galera tava que... saindo de limusine lá, a gente tava em Nova York lá. mano. Pegava de limusine, não sei o quê. É eu não sei o outra quê. parada, tá ligado? Esse universo do luxo, ele tá se transformando de... Não é mais só o produto, é a experiência. Agora, E assim, também, cara, de verdade, assim, nunca valeu, mesmo se fosse produzido 1 a 1 por uma pessoa, não valeria o preço que é cobrado, tipo, 60 mil, 70 mil numa bolsa. Então é sobre o que aquilo significa, que as pessoas saibam que você comprou alguma coisa cara, não tá ligando se vale, se não vale, é sobre, eu tipo, acho que estou assim, com uma coisa que você sabe que eu paguei caro. eu acho que tem as marcas de luxo, elas conseguem passar um lance que por muito tempo os tênis passaram também isso daqui conta uma história, né? Tem um porquê. Eu tenho algumas coisas da Louis Vuitton da primeira coleção do Virgil. Que é isso, é tipo a primeira coleção de um cara que eu admiro muito, com uma marca gigantesca, não sei o quê, e eu tenho por conta disso, porque conta essa história e pra mim é relevante. Uhum. Eu comprei uma bolsa porque é da primeira coleção do Pharrell. Uhum. Então, pô, é uma parada que conecta comigo, tá ligado? Uhum. E acho que as marcas de luxo, elas Você conseguem tem fazer... caixa também, não tem, acho? Você não tem a carteira? Não. Tentei, mas eu não Ah. comprei. Então, acho que as marcas de luxo conseguem fazer essa conexão. Sim, você pode comprar um produto falso que vai ser igual. Mas eu não sei se você vai... Pertencer? Não é nem pertencer. Pertencer eu também não pertenço. Por mais que eu tenha comprado na loja, comprei original, eu não pertenço O universo, né? ao clube Louis Vuitton, tá ligado? Ao Porque é isso, métier. que eu não vivo esse universo. Mas o que eu sinto eu acho que comprar o falso talvez esteja mais ligado ao estou comprando uma parada para mostrar que eu tenho do que de fato... Entendi. Pode ser que não, pode ser que entendi. seja errado que o cara que tá comprando falso tenha essa mesma relação que eu tenho de... Pô, a primeira coleção do Pharrell, e eu tô comprando falso porque, assim, é a mesma coisa. Pode ser que mas seja. eu acho que não... Mas eu sinto que essa é uma relação um pouquinho diferente. Eu tô comprando porque é maneiro, tá ligado? E eu tô pagando mais barato. E é isso. O cara que paga o original normalmente compra pelo porquê e não só por comprar. Assim, o meu caso, que é um público... que não é o público Louis Vuitton, mas... É esporádico se ali, eu né? fizer uma força eu consigo comprar, eu acho que eu compro por esse motivo. O cara que é cliente Louis Vuitton, ele tá comprando porque ele tem dinheiro pra caralho. E é Foda-se. E foda-se. Segue aí, desculpa cortar a tier list no meio. Mas... bom, a gente teve como creme de la creme Tiffany, por enquanto. No OK passa de ano. Nike com Jacquemus, Adidas e Moncler e Adidas e Balenciaga. Fraco, Reebok e Maison Margiela, Adidas e Stella McCartney e Adidas e Gucci. E o Era Melhor Nem Ter Feito, Reebok VTman. Vou sair Perfeito. daqui Vai sabendo falar falar todas as- VTman. Eu acho que poderia colocar... Gucci não era melhor nem ter feito. Não, Não, a Prada, pô, Adidas e Prada. Adidas e Prada Prada não- muito bem feito. mas Em Adidas e segundo Prada lugar entraria ainda. onde? Em segundo lugar, eu acho. Por enquanto, Vou em falar segundo as lugar. últimas 3 que a gente tem. Que eu acho que ela vai acabar caindo, mas... Eu acho que pode ser um toda É, a produção visual, audiovisual do que eles fizeram é incrível. lugar. A entrega do produto é legal, com qualidade absurda, limitada, numerada. E tem outro... E não é só o Superstar, né? Não tem o tênis teve da Prada um- também? Não tem o Super Cup lá? Acho que teve. teve, cara, mas Teve. eu não vou lembrar. Bom, vamos Acho lá. que tem um American Cup. Agora vamos falar de Jordan e Dior. Eu acho que entra no mesmo bagulho da Adidas Prada, só que eu acho que essa entrega ela é mais... Mais marcante. Mais hype, mais forte, mais E aí, desejada. como categoria de topo, a gente tem a maior de todas, que só pode entrar uma, que é o Gold, e o creme de la creme, que só podem entrar 2. Eu acho que ela tem que entrar no creme dela creme, porque estou também supondo acho. que vai chegar Nike, Louis Vuitton, e pra mim Quais essa são é as duas? Quais são as duas que estão Ó, no creme de la creme? agora a gente colocou Jordan e Dior, tá? Nike, Tiffany e Jordan e Dior. Acho que o da E Prada né? pode Então, cair. Prada, Acho que o da então Prada pode dessa. cair um. O da Prada poderia cair um, que ele entraria em Bateu na Trave entrou. Ok, é uma colaboração Tá. boa que Ah, passou. Tá bom. Agora a gente tem... Eu vou falar as duas últimas que a gente tem pra ver como a gente classifica. A gente tem Nike Off-White, né? Que, pô, pendeu uma porrada de modelo. E a gente tem Nike e Louis Vuitton. O Nike Louis Vuitton é 01 e, assim, vai ser Dane-se. 01 pra, sei lá, daqui a 10 anos Mas vai não é ser 01. porque você também é uma putinha da Louis Vuitton, talvez? Mano, eu acho que o grande lance é
todos os modelos lançados foram muito absurdos e todo o Todos não, tem aquele coloridinho lá Não, que tem meio feio pra o caralho. dourado lá. Existem que cores terrível. questionáveis. Tem o dourado é terrível, mas assim, os que não foram lançados, pô, são muito absurdos. E eu acho que essa entrega, ela juntou tudo. Tem o Friends and Family lá, que vem na maleta, que... Sim. É absurdo. Só aquela maleta já é um bagulho, assim, muito surreal. A caixa do GR, né? Pô, vem uma caixa, daí dentro dessa caixa tem a caixa do tênis, daí você tira, vem uma luva. Tipo, Sim. é uma experiência de unboxing Pica. que mano, é o supra-sumo da parada. Que se assemelha muito ao da Dior. Só que o da Dior, por exemplo, não veio uma luva, Sim. Sim. tá ligado? Uma falha enorme. Uma das coisas que eu acho que só não é 10 de 10 essa, porque... Nike Louis Vuitton? É. Não é 10 de 10? Porque o papelzinho que vem dentro é um papel. Tinha O, que Podia ter o Jordan Dior é É, uma shoe tree de plástico. Aham. E ainda podia ser de madeira, pra falar a real. Poderia facilmente preço. ser. Então, assim, pra mim não é nota máxima por conta desse detalhe. Mas todo, tipo, o cadarço vem num bagulhinho, Tá. vem uma tag de bolsa. Eu acho que é importante a gente tentar entender o que a gente quer com essa lista. Por quê? Off-White e Louis Vuitton... O que a gente quer? Não, porque assim... Criticar. Então, Não, presta essa atenção. colaboração, por exemplo, Off-White e Louis Vuitton, ela nem existe, né? É. Então, não, assim, calma, você ouviu o que eu falei? A que você colaboração falou Off-White entre e Louis Vuitton. Off-White É e Nike, Nike, Off-White Louis e Vuitton Louis e Vuitton. Nike... é que você não falou isso. Mas... Tá, mas eu achei que tava implícito. Eu tô querendo dizer assim, as duas colaborações que faltam, elas têm um potencial Propostas muito... diferentes. Então, elas têm um potencial muito grande de estar na primeira por questões diferentes. Sim. Elas têm propostas diferentes. Uma é streetwear de luxo, a outra, hoje, talvez coloque um pouco mais com streetwear de luxo, mas não era o foco dela. Mas uma é extremamente popular Sim, e acessível, sim. hoje não por conta da revenda, e a outra é extremamente inacessível. Então, o que a gente quer com a lista, o que a gente quer representar com essa lista? assim, a partir do momento que basicamente, né, só Off-White aí não é uma marca de fato de luxo, Então, é isso que eu tô querendo dizer. ela já não pode ser a melhor da lista de melhores colaborações Então. com marca de luxo. Isso. Vocês acham que então não faria sentido ela estar aqui? Não, acho que ela faz sentido porque ela é muito impactante, ela mudou o cenário. Ela é uma colaboração que mudou o cenário. Mas ela o deu uma Off-White é um streetwear de luxo, não é? Então, ela é um streetwear de luxo, ela não é uma marca de luxo. Então. Aham. O motivo de eu ter colocado ela aqui foi isso. Eu Ah. considero Mas, assim, ela como uma marca de luxo, mas não, É, obviamente. streetwear de luxo. Eu, Como eu Louis acho Vuitton, que essa Dior. colaboração Nike Off-White, ela mudou o cenário. Ela botou o Virgil no Louis Vuitton, por exemplo. É uma colaboração assim, extremamente importante. Ela repercutiu muito, ela criou uma tendência, ela fez tudo isso. Uhum. Por isso eu acho, juro, cara, eu já falei que uma dos principais tênis, os movimentos de tênis é o Chicago Off-White. Tipo assim. É muito absurdo. É muito absurdo. Só que como entrega, ela não tem a experiência de você comprar, de ter o Nike Louis Vuitton. Tá ligado? Então, Tá. Então agora a gente tem quatro collabs que as quatro mereciam estar no topo, que é Off-White e Nike, Off-White, Nike Louis e Louis Vuitton. Jordan A gente tem Dior. Tiffany e Jordan Dior. Eu acho que a Off-White ela é mais representativa do que a da Tiffany. Porque, assim, a Tiffany ela é muito representativa no sentido de ser uma marca como a Tiffany colaborando com uma marca como a Nike. Aham, Que elas vivem em universos diferentes, elas não Sim. se conversam. aham. Então, ela é muito significativa nesse ponto. Só que, o que é mais significativo, Dior ou Louis Vuitton? As duas são mais significativas que a Tiffany. Uhum. Então, eu cairia a Tiffany em uma e colocaria a Off-White em segundo, porque a Off-White possibilitou toda essa parada. Tá ligado? Se não fosse a Off-White, talvez não tivessem essas outras colaborações. Cara, por isso que eu fico assim, muito, muito tentado. E colocar a Nike Colocar, Off-White como a primeira? É por conta de, tipo assim, já que a gente tá falando de luxo, a gente tá falando de experiência, a gente tá falando É de que qualidade, a de da- limitação e etc. A Off-White, ela não entrega o luxo. Então, exato. Eu acho Talvez que é. por esse único motivo. Assim, tipo, ela eu abro entrega mão tudo, numa mas ela boa. não entrega um luxo. Por esse único motivo, eu abro mão numa boa pra essa lista. Ficaria em segundo. Colocar em assim, né? segundo. Porque ela não entrega o material mais absurdo da face da Terra. Sim. Ela É mais entrega- conceito do que produto de exato, qualidade. Né? Exato. Então, ó, na tela agora, como a gente
ficou com a nossa tier list. Em primeiro, Como é o Gold, gabarito, né? o gabarito, perfeito. Como deveria ser Não, qualquer lista diferente dessa tá errada. qualquer Perfeito. momento da história, quando falasse de colaborações, Não, eu vou usar essa quando lista. forem corrigir, vamos usar essa daí pra corrigir. Exato. Que deve estar de gente Então, puta com a gente. O professor vai Por passar o N gabarito motivo, aqui colocar a agora. Estela, mano, lá embaixo. Ah, vai Tem gente ter. Eu acho que até putaça, gente que gosta de putaça. Maison Margiela vai criticar. Mas Não, foda-se. mas Maison ninguém Margiela gosta de vai ser- Maison. Eu acho que mas tem ninguém gosta. fanboys aí que Mas vão... tela marcada, ninguém liga. Ó, Gold, Nike Louis Vuitton, Certo, Creme de la Creme, que a gente só poderia ter duas. A gente deixou Jordan, Dior e Nike Off-White. perfeito. No OK, batendo na trave entrou Nike Jacquemus, Adidas e Moncler, Adidas e Balenciaga, Adidas e Prada e Nike Tiffany. Em fraco, a gente vai colocar Reebok Maison Margiela, Adidas e Stella McCartney e Adidas e Gucci. Essa eu acho que vai ter gente que vai ficar triste com essa. É que E o muita Era gente Men- tem esse também. E o Era Melhor Nem Ter Feito, Reebok e VTman. Ah, perfeito. Perfeito? Gabarito? Perfeito, é Perfeito. isso. E agora é muito absurdo ver que no top 3 ali tem 2 Virgil, né? Tem dois verdes, exato. E o terceiro cara é o Kim Jones, que trabalhou na Louis Vuitton antes Verdade. do Virgil. Antes Verdade, dele. verdade. Mas Bom, a Louis Vuitton, cara, é a marca que talvez... Ela não é a principal marca de luxo. Quer dizer, ela não é a marca mais valiosa de luxo. Ela tá longe de ser a marca mais luxuosa. Mas é a marca mais importante, mais impactante, marcante. É que tem um lance da Louis Vuitton que é muito importante nisso tudo. Que a marca de roupa da Louis Vuitton, ela nasce há pouquíssimo tempo atrás, verdade. ela é dos anos 80. E ela nasce com o Marc Jacobs, que desde o dia zero ele trouxe o streetwear para dentro da Louis Vuitton. Então, assim, a Louis Vuitton como roupa, como ready to wear, ela tem uma presença muito forte nesse nosso meio. Então, é por isso que ela consegue fazer uma colaboração com a Nike, é por isso que ela consegue trazer o Virgil, é por isso que ela consegue ser disruptiva, porque do dia zero, ela já era isso. Tanto que o primeiro desfile da Louis Vuitton feminino e masculino, ela foi criticada, porque o público falou, mano, isso daqui não é Louis Vuitton. Só que não existia a roupa Louis Vuitton. Então, assim... Então isso era Louis Vuitton. Então, isso é Louis Vuitton. Que, sei lá, uma das primeiras bolsas ali que o Marc Jacobs fez foi Inclusive, aquela a que gente era toda não colocou o grafitada. Marc Jacobs. Tem Marc Jacobs em colaboração também. A gente não... Tem, não mas teria pode- muita. É Que é a gente aquela sente bolsa muito meio e a gente já sabe o que pichada. dá, né? Sim. Marc Jacobs fez. Logo depois teve com Takashi. Logo depois assim, né? Sim. Teve Kanye West. Então, assim, teve muita coisa que a Louis Vuitton fez porque ela tem esse DNA. Ela é uma marca clássica de bolsas, sim. Mas nas roupas, no ready to wear, ela sempre teve essa ligação muito forte com o streetwear. E é por isso que ela se permite fazer essas coisas. Tá ligado? Aí ele deu aula, hein? Pô, se passar 10 horas conversando aqui sobre esse universo, Monstro. ele Tem vai... um documentário ele sabe o que muito falar. bom, velho. Ele leu direitinho antes de vir pra cá. Que eu não sei o nome e eu não sei onde é que tá. Você podia ter zoado melhor. ChatGPT. Sim. Hoje em dia agora já dá pra Tá zoar. aqui, né? Tem um documentário que é muito bom, que eu não sei onde é que tá e eu não sei o nome. Boa. Que Bela indicação. é sobre... bela indicação. Exato. Que é sobre... Tudo que eu tinha elogiado, agora ele veio e cagou, né? Mas eu Usa o sou chat isso daí. aí. tô zoando. Eu sou isso Pega a daí, né? explicação, usa o Eu chat sou aí. essa... É dicotomia. É. Essa bagunça toda. Que é meio que esses anos 80, anos 90, das marcas de luxo e meio que o crescimento desse império. Da hora. Fala um pouco do dono da Louis Vuitton lá, o Arnaud, não sei o quê. Mas conta, tipo, esse começo de Galliano na Dior, de... Qual que é o outro menino lá que foi pra Gucci, eu acho, ou pra Dior que morreu? Meu irmão, se você não O sabe... Alexander McQueen, Marc Jacobs, toda essa galera, tipo, começando a criar essas coleções. Uhum. Tom Ford na Gucci. E como que eles começaram a ser pressionados para, tipo, são 2 coleções por ano, agora são 12. Daí os caras começaram a ter a marca própria. Então eles estavam fazendo 24 coleções no ano, porque tava vendendo, blá, blá, blá. E mostra meio que esse começo, assim. É muito boa essa série. Não sei o nome. Se transcrever não esse sei. áudio do se colocar TB isso no aí, chat acha. GPT, você acha. Mas é meio que isso. É a história da Tom Ford na Gucci, Marc Jacobs na Louis Vuitton e o Galliano e o McQueen na Dior, Gucci, essas porra aí. Boa. Beleza. Bom, pra gente encerrar, vamos... Gustavo, me dá mais uma dica, Mais uma porque eu tô dica. perdido. Nossa, eu tô perdido. Completamente. Tô perdido. Entre 147 e 1,47 152 centímetros. Ou seja, 1,47 e 1,52. Era o... É uma faixa que alguém precisa atingir pra poder fazer alguma algo. coisa. Ah, essa dica tá. Mas aí a próxima dica... Canta mais uma dica aí.
Não é Nossa, possível. É a faixa pra entrar no... É a faixa de... Se Não falar é? montanha-russa, eu vou... Não é isso? essa... De o quê? Mas é De centímetros, entretenimento, né? mas... Entretenimento. Envolve radicalismo? Aí, ó. Você era em converteu. polegada, era em Era em polegada. polegada? Pô, seus... Mas é... Ah, então eu sei É o que é. feet. Não vou nem falar. Sabe, porra, né? Nem sei quantos feet que Envolve dão. radicalismo? É o tamanho da bola de futebol americano, pô. Cara, Não? é 1,47m. Não envolve radicalismo? Caralho. Pô, teve que entretenimento. Ué, vai que é um entretenimento Entretenimento. radical. Tem louco pra tudo. Porra, não faço Pô, a não menor faço a ideia. menor- Esse é o não que eu faço a tô menor mais ideia. perdido até Não hoje. faço a eu tô menor muito Você vai ideia. ter que dar mais uma dica. Porque uma pessoa Não, mas tem umas 4 dicas, velho. tipo assim, é Não, uma dá regra, aquela a que a pessoa gente- tem que ter... Se você não tem, você não pode fazer isso. No Ceará não. Ah, não. Até uns Não, mas 52. é relacionado Ah, não, a algum não, não. Se eu objeto. tiver Onanismo, mais que onanismo. isso, eu não posso fazer? Essa função não. Limpar Cara, é a os gotos. altura, é a, limpar os altura, é a gotos. faixa que é a altura que a Entretenimento, pessoa precisa ter pra ser animador de não sei, alguma coisa assim, não é? Não, eu não vou conseguir acertar. Team Leader. Não, team leader, porra. Ah, Cheerleader, tipo mina que faz É. 1,47? Pô, é, a não, menina não. de ginástica Acima, olímpica é é. pequenininha, mano. Não é possível. A Aquela Daiane cheerleader- dos Santos lá As tem cheerleaders são 1,40 e pouco, pequenininha, velho. magrinha pra Não, caramba. acho- Não, mas team sim, leader sim, não, mas tem. ginástica... É Tipo, porque não tem cavalo, regra. fazer o cavalo. Então, mas não tem Pra regra. ser né? animador Mas não de tem. parque de diversão. Eu Pra tô ser o pé- Mickey! Pra ser o Mickey! É? Ah! É isso? Puta que pariu. É sério? O cara tem que ter 1,47 pra ser o Mickey? Exato, vem comigo. Caralho! Pra ser o Mickey, lógico que loucura, é. né? É que eu nunca fui pra Disney. Caralho. Eu já conheci uma Entre pessoa que era- 1,47 a 1,52, a altura necessária para se fantasiar de Mickey Mouse nos parques da Disney. Acertei! Isso a porque- primeira vez, mano. Isso porque o Mickey é retratado como um personagem pequeno e a fantasia é construída para manter essa proporção infantil e Sim. caricata, além de permitir movimentos e interações realistas com crianças e adultos. Cada personagem exige uma faixa de altura diferente. E algumas, como o Buzz Lightyear e o Pateta, exigem que a pessoa tenha 2 metros de altura. Eu tô mais Aí. perto do Pateta Tá. do que do Mickey, né? Eu não Que quero loucura, falar velho. nada, mas a Caralho. sua frase ficou meio estranha. Eu tô pra mais mim. perto do Tô Pateta. mais perto do que Pateta do que do Mickey. Isso diz Que muito, do na rato verdade. mais famoso do mundo. Isso é verdade. Cara, boa. Mas eu Não jamais acertei imaginaria. E eu Muito mereço bravo, alguma velho. coisa. Merece palmas. Obrigado. Tá. Foi bonito. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Perfeito. Obrigado pela produção toda. Bom, já chega-se ao ápice, ao É uma ápice não, pena. ao final, né? Caberia Uma pena. muita conversa aqui ainda. Uma pena. Dava pra Essa é- extrair muita coisa Essa é a dele. ideia, né? Que sempre haja espaço pra continuarmos no Sim. próximo episódio. Tô pronto para o próximo. Perfeito? Vai ser legal. E aí, no próximo a gente fala segue mais daqui, merda. Sem apresentações, sem não sei o que. A gente pode Sim. seguir sobre, se aprofundar um pouco mais. Pode ser legal. Perfeitamente. Peçam muito o Thiago aí pra ele voltar. Vocês que são malucos e gostaram dele. E... Mas aí eu preciso estar com o chat GPT mais É. alinhado. Você precisa estar... o prompt precisa estar Sim, melhor. sim, sim. Por favor. Mas foi um prazer ter você aqui, de Prazer verdade. foi todo meu. Por incrível que pareça, espero que o galera tenha gostado. Sigam muito o Thiago nas redes Sim, sociais me dele. siga. Ele não falou, mas procura É como TB Sneaker, TB arroba TB Borges no Instagram. e Perfeito. no YouTube TB Sneakers. Mas no Instagram você acha Tudo mais. estará aí Thiago na Borges, descrição né? também. Mas só Legal. seguir pelo Instagram. Foi um Tá bom bom. papo. Muito obrigado. Muito obrigado por ter Muito vindo. obrigado pelo convite, muito obrigado pelo papo. É Muito nóis. obrigado por devolver meu tênis depois de 8 anos. Ô, palmas pra isso também, por favor. É, isso aqui merece. Que pariu, Isso merece. Muito Quem legal. acompanhou feito. essa saga aí, hein? Puta que pariu, mano. Muito Ó. obrigado, foi muito maneiro. Vida longa Ao rei. e estou pronto para as próximas Bora. oportunidades. Perfeito. É Quer isso. falar algum último recado aí? Não, eu só agradecer. Deixem um like aí, Ah, pessoal. Opa. e deixa aí nos comentários Quem vai ser o próximo papo? quem vai ser o segundo Caio, Ah. é o Papa do próximo ano. O grande problema é... Esse episódio pode sair, o papo já pode estar definido. Sim. Ah, né? e eu tenho uma outra questão também, que é da Liz Macedo, né? Ô, dê uma olhada Sim, aqui. sim, Briga sim. Team. Léo Dias É. tá falando muito sobre isso. De quem vocês estão do lado de quem? Liz Macedo ou da outra pessoa que eu não sei quem é. Porque eu, de fato, Eu vou me não inteirar me e- aprofundei nesse Foi um assunto. episódio tão legal pra acabar desse jeito. Eu vou me Mas- inteirar e depois eu compartilho nos meus stories, tá bom? Comentem aí de quem vocês estão do lado. Fechou, Perfeito. gente. Tamo junto. É isso, pessoal. Muito obrigado pra você que ficou até aqui. Não se esqueça de sempre compartilhar Exato. nossos episódios, nossos perfis nas redes sociais. Siga o Instagram. Segue todo mundo, segue lá no Instagram, onde a gente posta os nossos queridos cortes de vez em quando, as merda que a gente fala aqui, né? E a gente Então se não vou vê... aparecer, né? Porque eu não É. falei merda nenhuma. Vai Ah. dar só você no Instagram a partir de agora. Bom, polêmicas também. E é isso. Na próxima semana a gente se vê e tamo junto. Valeu e um Valeu, abraço. tamo Nós. junto.